Salve, salve pessoal, estamos aqui no mais um episódio de Way to Christ. Do meu lado está... Andrés, tudo bom, Juba? Opa. Mais um episódio, né? Com um convidado ilustre, né? Exatamente. O último episódio foi muito bom, bombástico, né? Cara, você tem que assistir Assista. o capítulo anterior que ficou bacana, muito bom. bom. Histórias incríveis. Mas temos um convidado, né? Um convidado muito especial para nós. Exatamente. E acredito que para aquele que vai assistir também, vai ser especial, né? Nosso queridíssimo pastor Brian. Se Olá. apresenta aí, pastor. Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, viu? Valeu mesmo por estar aqui. Para mim é uma experiência nova, né? Estar aqui gravando esse podcast. Mas eu acredito que vai ser uma conversa muito legal, muito bacana, né? E fico muito feliz de estar aqui, né? Com toda essa produção de vocês, né? Fazendo para honra e glória de Deus, né? Amém. Então que Deus seja louvado, né? Por É isso. um projeto, né, para Deus, então acho que muitas vidas vão ser abençoadas, né? E tocadas. Brian, Pode posso chamar de te chamar Brian? Claro. Sem problema. A gente está entre amigos. Isso é um negócio legal também, porque quando ele chegou, eu cheguei e falei, Brian Rojas, né? Ele falou, Rojas. Brian, desculpa, se eu for ler no Instagram é Brian Rojas. Não, é porque... Como é que fala? É que, na verdade, ele vai contar a Não, mas história. como é que fala o nome Como que primeiro? você fala? Bom, É. a pronúncia mesmo em espanhol, ela é Rojas. Rojas. Tenta aí, Rojas. Rojas. Isso, em espanhol. Rojas. Eu já fui pra Argentina. Boa. Lembrando que ele é metade peruano e metade argentino, né? Já sei, você é de Guariguatu. Não, Gualeguaychú não. Porque Gualeguaychú eu já fui ao Guariguatu e a gente tem uma piada interna aqui do Guariguatu. Não. Eu me criei em Buenos Aires, né? Eu fui para Buenos Aires muito pequeno, né? Me criei lá, mas eu realmente nasci no Peru, no norte, né? Uma cidade onde tem muitas praias, um lugar bem bacana, calor, né? Mas muito pequeno eu fui para Buenos Aires, me criei lá, né? Meu pai trabalhava lá, tinha um emprego que era bom na época Que bacana. e até a economia era boa também, né? Então a família acabou se mudando para lá, Quando né? tava tudo 1-1, né? 1 a 1, que era um peso, $1, né? Quase Nossa, $1 daí, Deus do né? céu, 1 a 1. Eu me lembro disso, Essa época cara. era boa, né, cara? Mas daí o governo foi acabando com o país, né? O E Menem. a crise veio, né? E aí Gente, você direto sabe como que é, acontece né? isso, acontece. Mas é Rojas, né? A pronúncia. E em português, Rojas. o pessoal pronuncia Rojas, né? Rojas. Rojas. Roxas? Né? Rojas, né? Que seria a R. Rojas. Ah, Legal, legal. Igual que o meu é Rios. Rios. Rios, né? Como Mas aqui Rios. Rios, né? É. A Rios. gente fala Rios, não tem jeito. É, e de nosso lado também aqui na mesa, nos cortes, nosso diretor de cena e o Israel, que a gente Oi, se esqueceu. tudo bem? E aí, E aí, Tudo Israel? bom, Israel. Então, Brian, é Israel o nome dele? Mesmo? Israel. É Israel. Jefferson Israel. Você sabe o que E aí significa tem a teu nome? Rebeca também Você sabe o aqui, que significa teu nome? Israel. Você sabe? Ele é um Sim. de uma raiz hebraica, né? Que Na verdade... são é 3 meu- palavras, né? Na na verdade, realidade. é meu sobrenome, né? Alto sobrenome. Israel é sobrenome. Segundo nome, né? que a gente fala. Na Bíblia, né, em Isaías 44, versículo... Eu não me recordo qual versículo fala. E aí fala assim, ó, nos últimos tempos, os filhos vão estar sendo batizados e o sobrenome vai ser Israel. Exatamente. Minha mãe olhou isso, me chamou de Jefferson e colocou Daí Israel. colocou Israel. Que legal, né? Ele vem de são 3 palavras hebraicas, né? Ah, é? Gish, Ra e El, né? Gish é homem, né? Essa raiz toda, assim, eu não sei, eu sei o significado, que é um negócio lá, príncipe do Senhor, uma coisa assim. Eu sei o significado judaico, mas essa linha Gish, toda... Israel, né? Eu sei que Israel veio do reino do norte, né? O reino que se separou ali. Separou, né? Teve Israel. Aí o Judá. Judá, né? Judá. Não, mas na As verdade 10 Israel... tribos das duas, né? Israel na verdade é o nome de Jacó, né? Jacó, foi o próprio mudado. Deus Por isso- deu é pra verdade. ele, né? Então, Por isso que eu fui pra mesmo, raiz, por isso né? Porque ele vem de uma raiz que são 3 palavras na realidade, né? Isso, fala pra gente. Gish em hebraico, né? Tem Ish, Isha, né? Isha, mulher, Ish, homem. Ra, que quer dizer lutar, vem de guerra, batalha, é uma guerra até a morte, né? É uma guerra, se você tem que ser vitorioso apenas vivendo ou morrendo, né? E Nossa. El, que vem da raiz de Deus, né? De El, né? El Shaddai. E, inclusive, tem muitos nomes na Bíblia, né? Por exemplo, Samuel, né? Gabriel, Que vem do Shemael, né? Shemuel, né? Que quer dizer Deus ouve. Manuel. Deus ouve, né? Daniel, né? Deus é meu juiz, né? Dan, Miguel, né? Miguel também acho que viria disso, né? Miguel, né? Quem O é povo como tem até Deus, uma relação, só o Adventista tem essa relação de Miguel com Jesus. com mas Cristo, né? Depois a Interessante, gente interessante. É vamos teologia. tocar nesse assunto. Mas é aí. muito legal. Israel, Legal. o homem, olha só, a tradução seria assim, né? O homem que lutou com Deus e venceu, né? Interessante, cara. O Olha Gish, só. Ra, o homem que lutou com Deus e venceu. Por quê? Porque lembra que Na verdade, ele não saiu mancando, não. Venceu porque não morreu, né? por isso, né? Ué, Tá venceu. certo, entendi. Porque ele entendi. segurou de Deus até, assim, Jacó estava disposto a morrer, né? Se for possível, Ele mas até o fim. com a finalidade de alcançar a salvação, né? Ele queria
ter a certeza de ser salvo. E ele É que venceu. ali, né, tem uma passagem até que brinca, que se ele não tivesse morrido ali, ele ia encontrar Esaú e ia morrer. Ia morrer de qualquer Do jeito. mesmo jeito. Era melhor morrer salvo do que morrer perdido nos maus irmãos, né? É. E Deus mudou o nome dele, falou assim, ó, a partir de agora você não é mais Jacó, né? Exatamente, é. O traidor, aquele que passa a perna, não é mais você esse daí. A partir de agora você é aquele homem que lutou com Deus e venceu, né? Então É. pode ir em paz, É que verdade. a tua salvação está História garantida. bonita, e né? isso é legal, né? E o É nome, bacana. né, que representa, né, o povo escolhido de Deus, o país também, Israel, o né? principal, né, que foi... Sim. A nação É, escolhida e- pelo Senhor, né? E Jacó em hebraico é Yaakov, né? Isso é Yaakov, legal, né? Que vem da raiz, que quer dizer naquele usurpador, né? Aquele É, que Tem várias que raízes. toma o lugar do outro. Brian, então, me conta aí pra gente, né, como foi tua vinda aqui no Brasil, como foi tua história com relação a essa... Hoje você tem uma trajetória aqui no Brasil, né? Então, É pastor, conta pra casado, gente como que foi todo esse processo, como você veio... Cara, eu vou tentar resumir então, né? Porque é muita coisa, muito detalhe, mas a primeira vez que eu vim aqui no Brasil, eu fui para Minas Gerais, né? A terra do nosso amigo ali que está nos ajudando, né? Exatamente. E aí eu fui para Coportar, né? Eu vim para Coportar, que é apenas, né, fazendo um parênteses ali, o que é coportagem, né? O que é Coportar? A Igreja Adventista, ela tem uma casa publicadora, né, que publica vários livros que falam sobre saúde, família. E os estudantes, né, que estudam nos internatos adventistas, nas férias, para eles poderem conseguir recursos, né, financeiros para poder pagar a faculdade, eles saem, né, eles vão para um local, a casa publicadora, né, dá os materiais, é claro, né, eles têm que pagar também, né, a parte do material, né, a metade ali, e eles recebem os materiais para poder vender de porta em porta, para trabalhar vendendo em empresas, né, para vender em comércios, em igrejas evangélicas. Então eu vim para o Brasil porque eu queria aprender a língua primeiro, né? Eu queria aprender a falar português, né? Tinha já aprendido a falar inglês, porque eu estudei numa faculdade onde tem estudantes de mais de 60 países representados, né? Que é a Universidade Adventista del Plata, lá na Argentina, né? Conheço. Já ouviu falar? É muito Já ouviu bem falar? falado, já. Então fica lá Entre Rios, né? Uma vilinha ali, né? De adventista, né? Muito adventista, né? Sábado fecha tudo, né? Não, você não encontra bebida nos quiosques, você não encontra cigarro, né? Sério, muito legal, O né? mundo à parte, digamos. O mundo à parte, né? Até tem uma reportagem lá na Argentina, que um tempo atrás eles passaram, né? Que era tipo uma bolha adventista, né? Ele chama da bolha adventista, né? Porque é tudo cheio de adventista. Mas ele né? fica próximo da cidade ou longe, digamos? Cara, ele é uma vila, né? Ele tem o vila. necessário, É né? um bairro realmente aberto. Eu posso ir lá, não é um condomínio fechado. Não, é aberto, né? Aberto, não é... Aqui em São Paulo tem o UNASP, Tem o NASP, né? Que é uma universidade que adventista, né? na verdade ela é bem antiga, essa universidade, Uhum. e ela foi, se você hoje, por exemplo, minha esposa me comentou, né, porque ela estuda lá, Nossa, deve ser muito legal. Né? hoje em dia tá cheio de comunidade, tipo de pessoas que começaram a construir ilegalmente, digamos. Tipo, É. Mas não, mas é casas assim, né? Um bairro normal. então Aham. o difícil de hoje dessa faculdade é que os caras colocam música funk, aí aí vai- começou a complicar, Ah, né? sim, sim, Com entendi. relação a isso. Mas ainda continua lá, né? Sim. A Assim, influência pessoas adventista, do- a maior parte a influência é adventista, Mas então o é pessoal verdade, os adventistas lá fazem uma obra muito gigante com essas comunidades Sim. que estão ao redor da Isso que você tá faculdade. falando é legal, sabe por quê? Porque igual o Anderson é adventista, mas eu não sou. Então, assim, como eu sou atualmente eu vou numa igreja batista, Aham. e sábado pela manhã eu vou com meus pais, às vezes, mas quase sempre, todo mês pelo menos eu vou uma vez, que é na comunidade judaica messiânica. Ah, legal, legal. Que não tem nada de adventista, por mais que tenha algumas coisas adventistas Adventista, né? Legal. lá. Porque, por exemplo, na verdade é judaica, né? Porque Judaica, sábado é questão de alimentação de carne de porco, eles têm também. Mas a questão, então, eu não conheço. Então, isso que vocês estão falando, para NASP, eu já ouvi falar que é muito legal. Sim. Uma amiga minha falou, cara, vai lá, cara, você é solteiro, você vai Eu casar lá. Não, mas brincadeiras à parte, é muito legal de jovens, para jovens ter uma edificação. Tá? E você está me dizendo dessa comunidade. Eu conhecia a Faculdade da Plata, mas eu não sabia dessa comunidade aí, ó. Sim, Olha só. É assim, é tipo uma vila, né? É uma vila na realidade, né? É grande, não é tão pequena assim, né? Um bairro, né? É um bairro grande, né? Tem as coisas que você precisa. Ao redor tem as cidades, né? Tem Crespo, que é uma cidade. Tem, esqueci agora o nome de algumas outras ali, mas tem várias cidades, né? E eu estudei lá. E aí nas férias, né? Eu precisava de dinheiro para poder pagar a faculdade. Então a igreja mesmo oferece essa oportunidade, né? Falei assim, ó, nós vamos, né, dar os materiais para você depois, no final, eles chamam de campanha, né? Uma campanha de 3 meses, né? Então, durante 3 meses, a gente vai para um local, fica lá, né?
De manhã tem os cultos com o pessoal, né? Porque são Legal. vários jovens, né? É uma galera que vai lá, 25, 30. Se bem que agora, por causa da pandemia, né? Não tem como ter essa difícil. aglomeração e tal, né? Mas tem no Zoom, né? Via o Via Google Meet, Zoom, o né? YouTube. Mas quando era na minha época ali, né? Aham. Alguns anos atrás, né, a gente ia, a galera lá, né? A gente ia para aquele lugar e nós ficávamos durante 3 meses, né? Com o pessoal. De manhã, no dia todo, a gente saía para vender os livros, né? E Aham. quando vendia, trazia o dinheiro, pagava metade, né? O valor dos livros e o lucro ficava pra gente, né? E com esse Legal. dinheiro a gente podia vir para a Argentina Pagar, para né? poder pagar a faculdade, né? Na época o real era bom também, né? Sim. Então, Mas você em que tinha ano trocado- foi? Cara, eu cheguei aqui no Brasil foi 2012, né? Nossa, agora. 2011, É, 12. naquela época Porque eu me tava formei em 2015, né? Tá bom, dois tá e bom. pouco. 2 e pouco. Então, É, com só que relação... compensava, né? Porque você pegava o real, É verdade. você trocava em dólar e levava dólar para Argentina e, cara, você era rico, né? Você era milionário, dólar, né? né? Entendeu? Valia muito, né? Então, assim, não milionário, né? Mas você tinha dinheiro, né, cara? É, não, tinha... pra- Compensava, né? Você pagava a faculdade e ainda Tranquilo. te sobrava Sobrava um dinheirinho, né? dinheirinho, né? Pra gastar, Sustentar convidar essas alguém para coisas. sair, né? Comer Mas é um interessante sorvete. né, esse projeto, né, que eles fazem com relação à Não venda sabia, de não livros. conhecia esse daí, não. É interessante porque ele não é só uma venda de livros, né? Uma missão. É uma missão. Isso, verdade, verdade. É porque os livros, eles têm uma finalidade de poder, não apenas, é claro, mostrar a mensagem adventista, né? Não fazer um proselitismo através dos livros, É. mas ensinar, por exemplo, tem livro de saúde, né? Tem Isso, livro de é muito receitas, né? Tem livros, por exemplo, que falam sobre alimentação vegetariana correta, né? Sobre espiritualidade também, é claro, né? Livros como, por exemplo, O Grande Conflito, né? Exatamente. Do Ellen White, né? Que fala sobre a história, né? O desenvolvimento do cristianismo na história, desde a época apostólica, né? Passando pela época ali da Idade Média, enfim, né? Todo esse material, né? A Casa Publicadora fornecia pra gente, a gente vendia os livros e depois... Eu tenho um. Comecei louco pra gente. Você tem esse livro? Eu acho que é o dos jovens, hein? Qual que é o dos jovens que a gente tem, Sal? É um da de jovens. Cartas para os jovens, É, mensagem isso para os jovens. Mensagem Aí. para os jovens, alguma coisa para os jovens. Mensagem Muito para os legal. jovens, né? Mensagem para os jovens. É isso mesmo. É isso aí. É bem antigo dela. Bem antigo. Mas é legal, cara. É Eu legal, não não, é li. bacana. O Israel leu, eu acho, mas eu não li ainda. Não, é bacana, tem vários livros. Tá né? lá, vou ler depois. Não, e esse projeto também, tipo, eu falo porque eu sou adventista, mas eu não fiz, né, esse tipo de projeto, mas minha esposa fez. Ela se formou lá no UNASP, né? Uhum. E ela contou cada história. Deve ser legal. Né? Que, Sim. tipo assim, você vê a mão de Deus nesse momento de você... Se você passava alguma dificuldade na questão de venda, você teve um dia ruim, danada, aparecia alguém, te comprava, sei lá, 20 livros, uma coisa assim. Era uma coisa bem maluca. Mas, além disso, ela passou coisas terríveis, tipo... Porque você sabe, quando você está fazendo a obra, tem um inimigo, né? Sim. O inimigo faz de tudo para você não fazer a obra. Atrapalhando, né? Atrapalhando o tempo todo. Mas Né, o jovem tem que estar constantemente tendo uma comunhão com Deus, né, para que Deus esteja ali, né, protegendo tudo mal. E ela se livrou de cada coisa impressionante, que até ela falou que em certas situações que ela passou, ela sentiu e que eram anjos que estavam ali ajudando ela, entende? Nossa. Porque eram situações bem... Perigo, assalto, essas coisas. Isso, porque, assim, quando você vai comportar, você não escolhe um lugar assim, vou lá, no bateu, comportar, né? Não. Até porque é difícil, complicado, né? Você entrar num condomínio, por exemplo, você não encontra as rua, pessoas, né? Tem que ser em casa. Aí tem que ser um você lugar tem mais que ir a uma simples, né? vila, né? Tem que ir Tem que ir para lugares onde seja mais acessível. Exatamente. Dá para dar uma entrada, né? Mas realmente, né? Eu tive muitas experiências boas também com o Tem Portano, alguma pra né? gente contar aí que, tipo, Rapaz, tem você passou? Mais perrengue, assim, que você passou. Tem várias. Tem uma vez que eu entrei lá em São Paulo, quando estava comportando, numa cidade lá em Sorocaba, perto de Campinas, né? E eu não conhecia o bairro, daí eu peguei o endereço, né, de uma família para visitar, porque a gente trabalhava com igrejas evangélicas, então a gente ia lá no domingo, né, que é o dia da família. Sim. E a gente trabalhava com uma coleção de livros, que era a Bíblia Ilustrada para a Família. Não sei se vocês chegaram a ver já. Não. A Bíblia Ilustrada para a Família era um kit de Bíblias, né? A Bíblia Não Ilustrada. Eram vários livros, né? Vários volumes. E a gente fazia palestra, né? Domingo à noite. Falava sobre família, falava sobre Deus na família, como poder realmente, né, influenciar ali para uma espiritualidade, né? E aí depois a gente pegava o nome das pessoas interessadas que gostariam de conhecer a Bíblia e a gente levava para a casa da pessoa para oferecer na casa, porque a gente não fazia negócio na igreja, né?
até porque é um negócio antiético, né? Não dava, né? E aí uma vez eu peguei um endereço, né, para resumir a história, de uma pessoa, cara, que morava na favela, né? E eu acabei entrando numa favela e eu não sabia que era uma favela. Você não conhecia né? nada lá. Porque para mim favela era assim, no morro, né? Só que lá era uma favela no plano. Rapaz, e de a repente... gente tem essa visão, né? Que vem de fora, tem uma visão assim, né? Que é Fala favela assim, cara, que é favela Rio de morro, Janeiro, né? Você viu ali... Que não é a bem único assim. acesso que a gente tinha, eu pelo menos, né? Não sei se Sim. aconteceu com você, mas... A televisão, era a mídia, televisão, né, tipo, cara? que só mostrava Rio de Janeiro. Porque só... Sou Rio de Janeiro, você fala assim, os morros lá, os caras armados, né, e tal. Mas aí, de repente, entrando numa favela, cara, assim, né, plano. Aí os caras me olhando diferente, assim, né, eu com a mochila nas costas, né, e a Bíblia dentro da mochila. E, de repente, começa a sentir o cheiro de maconha, assim, os caras sem camisa, né, lá um calor terrível, lá em São Paulo, né. Lá é difícil. E aí os caras tudo tatuado, olhando pra mim, aí, de repente, um deles chegou perto, assim, né, e, de repente, eu senti uma faca aqui, né. Caramba. Falei assim, e aí, guri? Não, é rapaz, falou assim, não fala guri, né? E aí, rapaz, falou assim, o que você está aprontando aqui, né? Falei, rapaz, eu estou procurando aqui a Dona Maria, né, tal, tem o endereço dela aqui, né? Deixa eu ver o endereço aqui, falou assim. O cara te colocou a faca A faca nas costas, né? No bucho. Aqui, né? Pá, aqui nas costas, aqui, né? Aqui embaixo, né, tal, né? Caraca, velho. Falei assim, cara, calma aí, cara, tem Dona Maria, tal. Falei, cara, ela é minha tia. Vem cá que eu vou te levar lá na casa da minha tia. Mostrou a Bíblia pra ele. E aí eu fui lá, falei, não, tá bom, né? Só que eu não sabia, né, cara, porque você fica assim, e se não for a tia, né? Nossa. Ixi. Porque o cara Imagina, pode falar, não, é minha tia, né? Vem cá comigo, né? O que você vai falar? Não, não Teu vou. coração tava... Ah, vamos, né? Vamos na fé, né? E durante uns 10 minutos andando ali, né? Ele tirou a faca depois e eu ia junto com ele, né? E eu meio que queria olhar para ele, mas não sabia se olhar direto ou não olhar, né? E de repente chegamos numa casa ali, né? Num quintal, né? E aí saiu a senhorinha, né? E aí eu me lembrei dela. Falei, Dona Maria da igreja mesmo, né? Ô, Dona Maria tal, né? Obrigado, Neto, por ter trazido aqui. Ele é o missionário da igreja, né? Aí o cara já meio que se quebrou. Você é missionário, né? Falei, então beleza, vamos entrar lá. Rapaz, eu entrei lá, ofereci a Bíblia. O cara era traficante. Meu. Tá né? pesada. Tá pesada mesmo. E aí o cara falou assim, e quanto que é essa Bíblia? Eu falei, cara, é R$800, né? Só que R$800 em 2012 era grana, né? Nossa, Era uma graninha, né? Que Não era barato. 2 salários mínimos ou por aí, né? Mais ou menos, né? Mas talvez era porque Era uma coleção, né? coleção de vários livros. Coleção era. E tinha outros livros, né? faz sentido. O cara comprou mais, né? Falou assim, cara, eu gostei aqui. Kitzão danado. Kitzão danado. Mas Cara, espera aí, ele comprou? Comprou. Caramba. Tudo que eu tinha na minha mochila, eu levei 9 livros. Olha aí. E o outro era o Grande Conflito, né? Aham. E aí eu falei assim, cara, olha, se você comprar... E ainda eu tive a cara de pau. Eu falei assim, se você comprar os 9, eu te dou esse daqui de presente, né? De brinde, o Grande Conflito, né? E ele falou assim, tá, mas quanto que é? R$800. Tá, mas você parcela? Se eu pagar à vista, tem desconto? Eu falei, cara, eu posso dar um desconto ali, né? De uns 50 ali, faço por 750, né? Eu falei, não, beleza, então, eu vou querer então. Você aceita cheque? Eu falei, não aceito, né? Então, vou pegar dinheiro, né? Vivo. Cara, ele foi lá, pegou o dinheiro, né? Trouxe o dinheiro, me entregou. Eu falei, cara, eu gostei de você. Olha. Falei assim, você faz uma oração por nós? Eu falei, faço, né? Faço. E eu orei por eles, cara. Lá dentro daquela casa, Dona Maria, o neto dele. Eu esqueci o nome do rapaz agora, do neto dele lá, né? Que tinha me colocado aquela faca. Né? Orei com o cara, entreguei o Grande Conflito e falei assim, cara, leia esse livro, vai transformar a tua vida, né? E o cara pagou 800... Pagou 750, né? 750 À reais. vista. E aí eu saí da casa e saí correndo, né? Pela dúvida, Cara, pela Senhor, dúvida que o muito cara bem. chega assim por Senhor, trás, muito né? obrigado. O Senhor fez um milagre, mas foi embora, né? Não, mas aí você vê e percebe, né? Como que Deus Eu resumi tá- a história, né? Tem né? muitos outros detalhes, né, cara? Imagina, não, mas assim, Deus protege, né? E eu fico pensando assim, eu gosto muito dessas histórias quando a pessoa fala, a gente teve, por conta de uma ação que às vezes a gente faz sem pensar, tipo assim, sem programar, Deus transforma a vida da pessoa só com uma atitude. Tem alguma situação que você passou assim, nossa, Deus usou você de maneira, tipo, milagrosa, seja aqui no Brasil ou em outro país, que foi assim, uma coisa que você nem pensava, às vezes você foi no público e falou algo que você falou assim, Cara, claro, uma mas- vez aconteceu comigo, Entendeu? viu, que eu lembro. Foi há pouco tempo atrás, 2017, né? Eu me lembro até agora, né? Eu fui pregar numa igrejinha, eu era pastor na escola de Araucária, quando era escola ainda. Hoje é um colégio, né? Grande, tem quase 900 alunos, né? Nossa, Cresceu bastante, né? Bastante. E aí me convidaram uma vez para pregar no bairro Tatuquara, né? Não sei se vocês conhecem Tatuquara ali, né? Pertinho da Araucária, né? Eu conheço, é. E aí eu fui lá numa igrejinha que era era uma garagem, assim, né? E eu fui lá e tal. E era uma quarta-feira, né? Uma irmã do colégio, uma monitora do colégio tinha me convidado para pregar. Ela falou, pastor, vai lá para pregar. Tem um grupinho lá que está se formando, né? E tal. Eu falei, não, vamos lá, né? Porque a gente vai
aonde Qualquer lugar. convida, né, Foi cara? chamado, legal. Igreja grande, igreja pequena, não tem esse negócio de, eu não vou lá, eu não vou aqui, né? E aí eu fui lá, né? E eu preparei um sermão que falava sobre as tentações de Jesus, né? Mateus capítulo 4, né? E aí eu fui lá, preguei naquele dia. Cara, eu fiz um apelo, assim, eu não me lembro direito, assim, todas as palavras, é Sim, claro que sim. eu falei, né? Mas foi um apelo, né? Mas eu falei a respeito das tentações de Cristo e que Deus nos chamou para vencer as tentações, né? Não por nosso poder, mas pelo poder dele. E eu falei assim, né? E você que veio essa noite aqui procurando um milagre, hoje é a noite de um milagre, né? Então vem cá que eu quero orar por você. Tinha 6 pessoas na igreja, né? Eu não sabia que dentro daquelas 6 pessoas tinha uma senhora que ela fumava, e o cigarro, né, era o empecilho para ela tomar a decisão de se batizar, Certo. né? E nesse dia eu fiz o apelo, orei com o pessoal, ajoelhei com eles ali, com os 6, né, conversei. E aí depois o tempo se passou, né? A gente não lembra todos os detalhes, é Sim, claro, sim, né? A sim. vida vai passando, tem outras Muita coisas coisa, mais, sim, sim. tal, né? E aí um dia a monitora chegou e falou para mim assim, pastor, deixa eu contar uma coisa. Você lembra aquela pregação que você fez lá na minha igreja? Porque eu ia ser transferido, né? Veio uma transferência para ir para o colégio do Portão, né? E aí antes de sair, aquela monitora chegou e falou para mim, pastor, lembra daquela vez que você pregou lá, né? Eu falei, lembro, né? Lembra uma senhora, tá? Eu falei, olha, se eu disser para você que eu me lembro, eu vou mentir para você. Falei, então, mas tinha uma senhora lá que ela fumava e pelo teu sermão, naquela noite, ela parou de fumar. Parou de fumar. E faz 1 mês que ela não fuma mais. Olha aí, ó. E daqui a 15 dias ela vai ser batizada. Olha. Que Olha só, benção, tá né? vendo? E eu fiquei pensando, eu falei assim, rapaz, glória a Deus, né? Eu, naquele momento, fiquei assim, puxa vida, como que Deus nos usa, né? Glória A a gente é Deus, usado, muitas né? A vezes gente é a sendo luz, pecadores, né? né? No E fim mesmo do túnel com, da pessoa, né? e mesmo com nossas falhas, nossos erros, né? E Sim, até vem uma mensagem aqui sim. para os jovens também, né? Deus, Ele nos usa. Tem uma vez um livro que eu li, né? De Ellen White, que ela falava, uma escritora adventista, né? Muito conhecida, muito reconhecida, uma Sim. escritora americana, inclusive, né? Uma das Antigamente, maiores escritoras, né? Ellen White, né? E ela escrevia e ela dizia mais ou menos assim, né? Que Deus nos usa não porque a gente seja digno, né? Mas por amor e para a honra e glória do seu nome, né? Sim, isso é bíblico também. Então- Tem na Bíblia 3 coisas que se parecem com Entendeu? isso. É isso mesmo. Então, assim, não é porque a gente seja bom, né? Mas realmente porque Deus, ele mesmo com nossas falhas, para a honra e glória do seu nome, né? Para que o nome dele seja glorificado, ele muitas vezes nos usa. Então, eu assim, para mim, Ele- isso foi uma A experiência glória que de marcou Deus se muito, né? aperfeiçoa em nossas fraquezas, né? Ele Fala também. isso, São Paulo. Também tem aquela questão, ele pode usar um cego, ele pode usar um coxo, Sim. ele pode usar um evangelho, um Louco, né? sei lá, um cara que está na Universal e Sim. pode levar a mensagem, né, para outra pessoa. Então, eu acho que a gente tem que estar disposto a tá aceitar disposto, também, né? exatamente. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente fica meio com preconceito, sabia? É verdade. A gente que é cristão, a gente pensa assim, eu sou cristão e eu conheço a palavra, né? Eu sei, e parece que assim, que eu não preciso ouvir mais ninguém, né? E aí uma vez eu estava, né, numa outra ocasião pregando, né? E de repente eu encontrei um mendigo na rua, né? Pedindo dinheiro e tal, eu tinha um dinheiro no bolso, eu dei pro cara, na hora que dei, ele segurou minha mão e falou assim, posso te dar uma bênção? Ele falou, pode, claro que eu falei para ele, pode, claro. Ele colocou a mão na cabeça, né? A minha cabeça. E ele falou, Senhor, abençoa esse homem, que hoje me permitiu aqui, né, ter pelo menos uma janta, né? Eu abençoo ele. Cara, ele me Olha abençoou. só, isso daí é muito E eu valioso, recebi, né? Falei, não, eu Com recebo, né? certeza, é. Eu recebo a Eu bênção. passei por uma situação muito interessante. Porque uma a bênção vez. não vem só... Desculpa, te cortar. Tranquilo, claro, pode A falar. bênção não vem dos... Porque né, não existe perfeitos, né? Não existem os juízes, né? Uhum. Ou aqueles... Deus não escolhe alguém, tipo, você vai ser respeitado, você vai fazer milagre, isso, aquilo, e você vai ter o poder de decidir da vida do outro, entende? Às vezes, do nada, uma pessoa Não. é levantada por Deus. Uma pessoa é levantada por Deus do nada e te abençoa e te, né? Até Interessante- pode mudar a vida. Aconteceu uma coisa comigo uma vez, que voltando nesse assunto que você falou do mendigo, eu tava uma vez numa entregando sopa numa Batista, e aí a gente foi lá perto tem uma ponte ali, perto do terminal do rodoviário aqui de Curitiba. E ali tem muitos sei, mendigos cara, à lá. noite, ali, Eu muita já fui gente lá faz também. lá, sabe? É muito legal lá, Sim. pra fazer ação e tal. E aí tava entregando sopa com a equipe e tal, aí teve uma situação, cara, que eu nunca vou me esquecer, que aquilo ali foi uma coisa muito forte pra mim, assim. Eu tava conversando com uma adolescente e eu tava conversando com um rapaz, trocando uma ideia entre vocês, um papo muito bacana, tava um papo bem engatado, sabe aqueles 10 minutos de papo bom, assim, direto? Aí chegou
três mendigos. E aí eles começaram a pegar a sopa e tal. Aí, de repente, um deles precisava de ajuda para pegar um copo de refri. Só que eu tava conversando. Eu não vi que ele precisava pegar um copo de refri. Aí uma irmã mais atenta chegou para mim, ó, a que tava passando a sopa. Vai lá, ajuda ele lá a pegar um copo de refri. Eu fui, parei a conversa, fui pegar um copo de refri. Aí quando eu peguei o copo de refri da mão dele assim, ele falou, não, irmão, pode continuar com a sua conversa, irmão. Não tem problema, não quero te incomodar, não. Aí eu senti na hora de Deus assim, cara, esse cara só precisava de conversar com alguém. Sim. O jeito que ele falou, sabe quando a pessoa fala de um jeito assim, não preocupa não, pode continuar lá, eu sei que eu não sou importante, sabe? Ele falou literalmente isso pra mim, ele transpareceu isso pra mim. Caraca. E aí aquilo eu entendi, que às vezes, se a gente tá conversando com aquela menina, aquele rapaz, eu ia ver ele no outro domingo, mas aquele cara não ia ver. Às vezes é importante a atenção, sabe? E às vezes você prega assim, aquilo ali foi pra mim uma mensagem. E Deus, ele usa, né, os improváveis na Bíblia, né? Exatamente. Deus, se você para pensar, até a própria genealogia de Cristo, né? As pessoas que foram parentes de Cristo, avós, né? Tataravós, né? É o pessoal que muitas vezes era rejeitado pela sociedade, né? Pessoal que talvez ninguém daria nada naquele momento. Exatamente. Tem uma ex-prostituta na lista lá, na né? lista, né? Até o próprio povo de Israel, né? Você vê, dentro de todos os povos era o menor, né? O menor, o povo que não tinha nada assim, humanamente falando, a oferecer, né? Mas Deus usou, né? Fraco, né? Mas, Brian, você sempre foi adventista? Você sempre foi evangélico? Cara, eu venho de um lar católico, na realidade, né? Minha família é muito católica, né? Os meus avós, eles vieram da Espanha, né? E aí, eu nasci num lar muito católico. De criança, eu fiz, né? Como que eles chamam, né? A primeira comunhão, a crisma e tal, né? Mas aí eu conheci a igreja por meio de um tio meu, que foi o primeiro adventista em toda a minha família, né? Caraca. Que ele se batizou. Mas se você era pequeno... Cara, eu tinha 10 anos quando comecei para a igreja. Entendi. Né? Pré-adolescente. Pré-adolescente, né? Aí com 11 eu me batizei, né? Um ano depois, né? Na Argentina tem... Batizei novinho, né? Na Argentina tem muito forte aquela questão do catolicismo, né? Tem, nossa, claro. Mas ainda agora, né, que tem o Papa, que é argentino, nossa, né? Deus, imagina. Torcedor do São Lourenço, né? Torcedor do São Lourenço lá, né? E no Peru também, como que é lá? Cara, no Peru também, né? Tanto que tem muitas cidades, até o dia de hoje, se você procurar depois no Google ali, né? Cara, tem muitas cidades que a igreja católica, eles chamam de praça de armas, né? Antigamente, porque o centro da cidade era o lugar onde guardavam as armas. Para quando havia guerra e tal, né? Eles chamam de praças de armas. E em toda praça de arma, né? Existe uma igreja católica no meio da praça. Ou se não está no meio, está assim, de frente com a praça, né? E é grande, ela é assim, você chega na praça, você bate o olho, a primeira coisa que você bate o olho ali é a igreja católica, né? E não tem diferença literalmente da Estado e a religião ali. A igreja católica realmente é tipo o prefeito do negócio. Sim, tanto que muitos por exemplo, a maior parte dos padres, né? E eu falo isso porque um primo meu, ele estudou para ser padre, né? Ele não se formou porque ele se apaixonou, né? No seminário. E ele acabou saindo, né? Ele casou. E aí saiu, né? Abandonou, né? Ainda bem, né? Bom caminho, seguiu o bom caminho, né? E aí, o Estado, né? Pelo menos na época ali, não sei como que funciona hoje, né? Mas o Estado, o próprio país do Peru, ele paga, né? Ele pagava uma parte do salário, vamos dizer assim, do padre, né? Que vinha de dinheiro do Estado, né? Para sustentar os padres da Igreja Católica, né? Que legal, não sabia disso não. Até em Lima, é muito legal, né? Antes de ir para a Argentina, eu fiz um tour com minha família, e lá em Lima tem um negócio lá tem a igreja lá, né, central, na Praça Central de Lima, e lá embaixo daquela igreja, cara, tem ainda as chamadas e as conhecidas catacumbas, né? Nossa. Onde os cristãos, hoje em dia não tem, claro, pessoas, mas tem bonecos de gesso, né? Que parecem, assim, pessoas, estão ali simplificando as pessoas, representando as torturas que eram feitas para os cristãos naquela época, né? É evangélico, no caso? Ou de outras religiões? No caso, quem pregava em contra da igreja naquela época, né? Porque que era perseguido e era morto, né? Torturado primeiro e depois morto, né? Cara, é muito legal, né? Você sabia que a Inquisição, você está falando provavelmente a Inquisição, né? Porque a Inquisição brasileira, se você for puxar a lista da Inquisição brasileira, aqui morreu muito judeu, cara. Muito judeu que veio para a América Latina veio para o Brasil. E lá, pra você ter noção, os judeus que estão em Nova York saíram do Nordeste, hoje em dia. Imagina, e isso há 500 anos atrás, eles vieram no Nordeste, tinha muito judeu. E era isso aí que você está falando. Sim. Eles perseguiam, matavam todos os evangélicos, mas o evangélico era pouco, mas era muito judeu. Sim. Tanto que tem muitas pessoas que eu conheço que têm famílias que o cara falava, meu bisavô, na época lá 100 anos, 150 anos atrás, ainda tinha Inquisição.
Morria, sumia. Sim, aqueles que se opunham para a igreja, eles tinham duas opções, né? Ou se arrepende Exatamente. e declara que a igreja, né, é a igreja de Deus, a igreja católica no caso, Católica. ou você é torturado e morre, né? É. E muitas pessoas, e aí vem o legal da Bíblia, né? O legal de Deus, né? Que a Bíblia, né? Libertadora, né? Ela é um livro que liberta, né? Mas ele é um livro realmente assim que a diferença de outros livros, ela foi muito perseguida não apenas por um governo, mas por muitos governos. É verdade. Ela Até hoje, na verdade. até hoje, né? Ela é o único livro, né? Pela qual pessoas foram capazes de dar as suas vidas, né? Porque eu não vi nenhuma pessoa morrendo por uma obra de Shakespeare, né? Ou uma verdade. obra de Machado de Assis, né? Ninguém morre, né? Por uma obra literária tão grande, né? Quanto, né? No caso comparado Ninguém com dá a a sua Bíblia. vida à Bíblia. Ninguém. Não conheço nenhum outro livro que deu a outra pessoa. Entendeu? E um livro que transforma, né? Um livro que realmente converte, né? E outro, antigo também, né? E antiguidade, né? E até apenas Quantas décadas? um detalhe interessante, porque eu também sou professor, né, lá no Colégio Adventista, né, e eu dou aula para os alunos, né, e eu estava conversando com eles a respeito da Bíblia, né, um livro realmente que ele é diferente. Só para vocês terem uma ideia, né, o número de cópias que nós temos hoje de muitos livros literários, né, livros de literatura clássicos, literários antigos, né, comparados às cópias que nós temos da Bíblia, são muito menores, né. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, sabe a Ilíada de Homero? O livro da Ilíada de Homero, né? Hoje nós temos, né? Essa é uma questão comprovada na história, né? Pela questão literária. Nós temos apenas 7, 8 ou 8 cópias originais Da época, né? Da época da Ilíada. E é interessante que ninguém questiona a veracidade de Homero e nem verdade. a Ilíada também, né? Agora, quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar que só do Novo Testamento, apenas do Novo Testamento, nós temos mais de 4.000 cópias encontradas do Novo Testamento. Da época, né? Da época, mais de 4.000. Então, veja, 4.000 contra 8. É muita diferença. Só 8, 8 né? cópias. Tipo, cabe nessa mesa, provavelmente. 8 cópias. E ainda assim tem gente que questiona a Bíblia como realmente palavra de Deus, né? Ela é considerada hoje em dia, né? Eu trabalho com professores de literatura também, e alguns deles não, inclusive, são adventistas, né? E eles consideram a Bíblia como uma obra literária, a maior obra literária que já existiu na história, né? Com certeza. Nossa. Tanto que o Guinness, né? O recorde de Guinness, né? Eles tiram, inclusive, a Bíblia como o livro mais vendido no mundo. É verdade. Ele não entra mais eu já vi dentro isso daí. da contagem, né? Eles começam a contar a partir do segundo livro, sabia? Olha. Que é o livro da capa vermelha, né? O livro chinês que foi Mao Tse-tung, né? umas cópias vendidas, né? Ou produzidas. Nós temos ali umas 30 milhões, né? 30, 40 milhões de cópias daquele livro, né? Aham. E apenas a Bíblia, que foi catalogado e registrado pelas sociedades bíblicas, né? Até o ano de 1995, mais ou menos, nós temos mais de 36 bilhões, né? Porra. Bilhões, né? E além, Livros catalogados produzidos. além Gente, que tipo, legal. se você for ver agora na nossa época, além das Bíblias físicas, tem as Bíblias, né? Então, Em aplicativo, digital, por exemplo, né? eu tenho digital, né? Aplicativo em PDF. Hoje você tem hoje em dia o jovem não tem desculpa, né? Rapaz, sabe qual O que é a jovem Bíblia? tem aqui um aparelho celular e Sabe qual tem que é a Bíblia. a Bíblia mais barata que eu já comprei? Sabe quanto custou? Quanto? Eu comprei aqui na Sociedade Bíblica aqui em Curitiba mesmo, aqui Sim, tem, sim. ali no Hour, né? Sim, Pertinho sim. ali no Hour, né? Cara, R$3. tem todos os Bíblia preços. pequena, assim? Bíblia pequena, mas completa, né? Do De bolso, Gênesis digamos. de bolso, mas é do Gênesis até Até o o- 3 pila, cara. Velho e Novo Testamento. Velho e Novo Antigo e Novo Testamento, do Gênesis até o Apocalipse, né? O que dá pra comprar com 3 pila aí? Ah, uma coquinha. Uma coquinha? Uma coquinha de R$2 que De eles dois- cobram. Mentira! 3,50, tá? Aí, ó, mais caro que Me uma perdi, Bíblia, né? Me perdi. Então, assim, Duas paçocas, pronto. Ninguém tem 1,50. desculpa para dizer assim, mas eu não tinha acesso à Bíblia, né? É verdade. Com 3 pilas em dia Cara, você hoje consegue. todo mundo tem acesso e para aquele que fala assim, não tenho acesso, é uma desculpa muito... O problema é que a gente não lê, né? Igual a gente tá falando com Exatamente. com a missionária do episódio anterior, ela falou que foi pro Egito, né? Aí ela falou, eu perguntei pra ela, e como é que é a Bíblia lá? Não, o aplicativo, né? E lá não tem, tipo, igreja adventista, não tem, porque não tem como abrir uma igreja. Não, Lá né? tem, mas é escondido, com certeza tem. Mas isso é interessante. E assim, como é que é a igreja adventista? Assim, eu sei que você tá mais dentro da questão da educação, tal. Você falou muito sobre Bíblia, essas questões. Eu sei que a igreja adventista é muito envolvida com educação. Sim. Isso, na minha opinião, é um marco sensacional para o movimento adventista. Aqui em Curitiba tem educação muitas, liberta, né? muitas escolas, inclusive aqui em Curitiba, muitos colégios, né? O pessoal, nós temos, se eu não estou errado agora aqui, somente na nossa, a gente chama de associação, né? Que seria a nossa sede aqui da igreja, né? Mais de 5.000 alunos, né?
apenas em uma das sedes que fica aqui em Curitiba. Tem uma outra também. Então, somando as duas, vai dar mais ou menos uns mais de 10 mil alunos, né? E mais de 15, quase 20 colégios, né? Aqui em Curitiba. Uau. Então, e contando alguns do interior também, né? Guarapuava, tem um colégio, Ponta Grossa, Telemaco sim. Borba. Então, a educação realmente ela é muito forte, né? E também ela é uma rede internacional, né? Internacional, nós temos no mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem. A universidade, inclusive, né? A Igreja Adventista tem muitas universidades, né? Nos Estados Unidos, né? A Universidade de Andrews é muito famosa, muito conhecida. Lá fora, né? Né? A universidade onde eu estudei, a Universidade Adventista del Plata, né? E essa aí que eu conheço. Que ela acolhe pessoas não apenas adventistas, né? E a universidade ela é adventista, mas ela não é apenas para os adventistas, né? É igual Sim, que o aberto. colégio, né? Sim. O colégio ali é adventista, mas ele não é apenas para os alunos adventistas. Inclusive, a maior parte dos alunos, né, são de outras religiões, né? E alguns deles, inclusive, até ateus, sabia? Imagina, né? Eu tenho alguns alunos ali no terceirão, né, que se dizem, né, ateus, né? Ateus. Fala assim, não, tá bom, e a gente respeita, né? Sim. Não, beleza. Né? Liberdade. É uma, digamos assim, um colégio que ele inclui Isso. diversas religiões, diversos pensamentos, e o legal é isso daí, entende? Isso é A interessante. inclusão é a consequência depois de, tipo, se você vai conhecendo Cristo por uma consequência, né? De que, né, que lá, obviamente, eles vão te ensinar, né, o que é a palavra, mas não é algo forçado. É verdade. Tá vendo? Claro que tem a filosofia da escola. É né? lógico, Por ser tem na adventista, filosofia, né? Mas Então, por exemplo, a questão da alimentação, né? Então, por exemplo, tem a cantina, né? Em cada um dos colégios. Então, na cantina, a gente, por exemplo, não vende, vamos supor, né? Carne de porco. Café né? Energético ou alimentos que tenham de origem suíno, né? Por causa da filosofia, entendeu? Então, tem toda essa questão, né? Mas, voltando para aquela questão ali dos alunos ateus, é muito legal, né? Porque há um tempo atrás até eu li uma frase não me lembro agora, né? Acho que era de Santo Agostinho, né? Sim. Que ele falava ao respeito do ateísmo, né? E ele diz, e eu acredito isso aí também, né? Que no céu vão ter muitos ateus, sabia? eu tenho certeza. Porque Santo Agostinho ele dizia, né? Eu prefiro, né, 1000 vezes um ateu sincero, sinceramente ateu, né? Do que muitas vezes um cristão, né? Que é falso, né? É um verdade. cristão muitas vezes que esconde, né? O seu ateísmo por trás de ser que creio, né? Mas com sua vida e com seus atos demonstra tudo o contrário, né? É É um verdade. perigo isso aí. Eu né? conheci vários alunos, amigos, né? Que tenho até hoje em dia, que são ateus, se dizem ateus, né? Mas eles vivem uma vida assim, realmente de caridade, uma vida boa, né? Talvez eles não tenham todo o conhecimento que a gente tem, né? Bíblico, por dizer assim, né? Mas através da experiência deles, né, Ele a é gente mais pode cristão que o próprio cristão Muitas que vezes, está né? dentro da igreja. verdade. muitas vezes. Eu sabia por que o Mahatma Gandhi, né? Ele não se converteu? Porque ele estava ao ponto de se converter, você sabia? É? Ele recebeu estudo bíblico com um pastor americano. Eu esqueci o nome do pastor agora, né? Mas ele fez estudo bíblico. Legal. Certo. E de repente, depois que ele tinha aprendido tudo aquilo que o pastor, né, tinha ensinado, quando ele chegou para uma igreja cristã, né, não era adventista, mas uma igreja cristã, ele viu os cristãos, né, brigando entre eles, discutindo e tal, e Mahatma Gandhi ele escreve, diz assim, ó, o maior argumento pelo qual eu não me converti para o cristianismo são os próprios cristãos. Cara, Forte. uma palavra, uma frase forte. O maior argumento hein? pelo qual hoje eu não sou cristão é pelos próprios cristãos, né? Então, O muitas fã-clube, vezes, né? Nós somos nosso próprio testemunho, né? nós somos os próprios Exatamente. testemunhos. A gente que vende o cristianismo. A gente que Ou realmente... qualquer advento, alguma coisa. E agora veja, né? Alguém uma vez falava, não me lembro agora, acho que foi o próprio Rodrigo Silva uma vez, né? O pastor Rodrigo Silva, que ele dizia que nós talvez seremos a única Bíblia que as pessoas lá fora irão ler, né? A nossa vida talvez seja a única Bíblia que aquela pessoa que está lá fora possa ler em toda a vida dela, né? Verdade isso daí. Só me tira uma dúvida. Isso é Pois não. uma pergunta que eu queria fazer pra caramba, né? Aham. Qual linha que você... Que tem 3 tipos de adventistas no Deus seu. O da promessa, o do sétimo dia e acho que é o... Da reforma. Da reforma, isso. Da São reforma. 3 tipos. Ainda tem o judaico também, mas Tem tinha na Jurerê que tinha ali, parece que saiu do Jurerê, mas teve bastante tempo lá. E assim, tem um que é bem forte, que é o da reforma. Sim. Ou da promessa, um dos dois. Os dois são fortes, Eles têm uma teoria que é que, tipo assim, no final do tempo, nós seremos a Bíblia, entendeu? Isso aí que você falou mesmo. A gente não vai ter nada, vai ter... Porque eu vim de uma linha batista, e o batista acredita que é o seguinte,
Você não vai sofrer, não vai acontecer nada. Do dia pra noite, você vai bater um arrebatamento, você vai ser levado e... Não é assim. A gente vai sofrer um pouco aqui. Nós vamos sofrer um pouco, vai ser uma perseguiçãozinha. Entendeu? Vai acontecer alguma coisinha. Eu acredito nisso. Eu saí da Batista e hoje eu tenho essa visão, né? Mas tem cara que acha que não. Nós somos escolhidos, filho. Negócio, antes de tudo é começar com... Só quem não foi na primeira ida. Sim. Aí esses caras que vão sofrer um pouquinho vão na segunda. Sim. Não é assim. Bom, né? Isso que você falou é legal, interessante. Bom, eu sou adventista do sétimo dia, né? Da linha do sétimo dia, porque tem os batistas, os adventistas ali da reforma, né? E os adventistas da promessa. Tem diferenças, né? Muita diferença. Tem uma diferença. Os da reforma e da promessa saíram da igreja adventista, né? Ah, é? Eles eram adventistas do sétimo dia, né? Até o ano ali 1900 e pouquinho, né? Sabia, depois da morte de Ellen White, que foi uma das fundadoras, em 1915 Sim. ela morreu. Então, no ano 1920, mais ou menos, começa a haver esses movimentos, né, divergentes, né, que saíram da igreja adventista. Os adventistas da promessa, eles acreditam na promessa, né, do Espírito Santo. Então, eles, claro que não, talvez como a Bíblia ensina, né, porque eles acreditam que o falar em línguas, né, aquele falar em línguas dos pentecostais, né, eles, por exemplo... Eles trazem para dentro das suas crenças. Então, é mais pentecostal. Mais pentecostal, uma linha mais... Né? Disso, é por isso que eles são da promessa, né? A promessa do Espírito. Pô, lembra que Jesus tinha prometido, né? É necessário que eu vá para o céu para que venha o Consolador, né? Então, eles dizem que são da promessa justamente por isso. Os da Reforma já tem outra linha de pensamento, né? Porque eles pensam que a igreja adventista do sétimo dia se corrompeu, né? E agora ela é Babilônia também, e nós precisamos sair de Babilônia. Não sabia disso. Apocalipse capítulo 18, né? Sair de Babilônia. Sim. Então eles saíram justamente porque a igreja se corrompeu. Né? Eu falei, tem muita diferença. Eu também comecei a conhecer há 2 anos atrás. E ele está agora conhecendo o mundo adventista. E, cara, tem muita diferença. Pode parecer que não tem, mas os 3 têm uma diferença gigantesca. Tem, né? Agora voltando para a questão da escatologia que você tinha falado, a gente chama de escatologia, né? Isso, é verdade. Que estudo do final dos tempos, o estudo do final dos tempos, os eventos finais, né? Você tinha falado a respeito do arrebatamento e tal, Sim. né? O que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia? Apocalipse capítulo 20, né? Apocalipse capítulo 20, 21, né? Ele vai falar que existe uma linha historicista, né? Na qual nós nos movemos na história, nós estamos dentro da história e Deus entra na nossa história também, e dentro do tempo nosso. Então, Deus é um Deus que trabalha na profecia. Lá em Daniel capítulo 2, você vai encontrar, por exemplo, o sonho, né, de Nabucodonosor, daquela estátua. Sim. Né, a cabeça de ouro, os braços de prata, né, o quadril de bronze, os pés de ferro, né, as pernas misturado de ferro, com barro, misturado com barro, os pés. Então, você vê ali uma sequência de reinos, né, acontecendo. Mas, no final do tempo, você vai encontrar lá em Apocalipse capítulo 20, né, que o Apocalipse mostra que vai acontecer um tempo onde a graça de Cristo, a misericórdia de Deus, ela vai terminar no sentido de que cada pessoa, não que Deus não tenha misericórdia para salvar todo mundo, não. Tanto que é por isso que ele está demorando sua vinda, né? Porque já era para ter vindo já pela profecia. É verdade. É claro que a gente não tem uma data, né? Mas tudo aquilo que acontece está nos mostrando que Jesus está voltando. Mas a profecia nos diz que vai chegar um momento que cada um de nós terá feito a sua escolha. Se escolhe Jesus como Salvador, né? Se escolhe a salvação, ou em consequência, rejeita a vida eterna. E quando cada um de nós tiver feito sua escolha, Cristo dirá, né? Aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é injusto continue praticando justiça. E naquele momento acontecerá aquilo que nós conhecemos, né, como o fechamento da porta da graça. Depois que a porta da graça se fechar, ainda vai haver um pequeno tempo, que é chamado pequeno tempo de angústia, de Jacó, justamente, né? O pequeno tempo de angústia de Jacó, aonde serão derramadas as 7 últimas pragas aqui na terra. As famosas pragas. As famosas pragas, né? Só que veja, é interessante, né? Até uma outra hora a gente pode falar um pouco mais do Apocalipse, né? Eu sou um apaixonado do Apocalipse, né? Eu gostei muito, foi a matéria que eu mais gostei na faculdade. Eu já li mais de uns 10 livros sobre o Apocalipse, só do Apocalipse, né? Então, eu amo demais o Apocalipse. Eu acredito que muitos, né, gostam desse... É o livro da esperança. A gente vai chamar você de novo. O livro da Adventista, pelo que eu vejo, ele estuda bastante Daniel as profecias, né? E Apocalipse. Ele é bem focado em profecia. Então, assim, interessante que o Apocalipse ele fala, né, dessas 7 últimas pragas. Por que 7? Porque, veja, nós precisamos... Número perfeito, né? Ou não? É o número perfeito, né? Mas nós precisamos ver de onde que João, porque João é um judeu, né? É verdade. E ele tira todos os símbolos do Apocalipse, a maior parte deles, 90% do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha, né? Sim, Torá. Então, aonde que nós encontramos pragas no Antigo Testamento? Vocês lembram? Sim, na praga do No Egito, né? No Egito, né? Só que é interessante que no Egito nós temos quantas pragas? 10. 10. E lá no Apocalipse nós vamos encontrar 7 pragas, né? Sim.
Então, peraí, por que 7 aqui e 10 lá? Porque quando a gente vai perceber, né, lá no Êxodo, né, no Egito, as 3 primeiras pragas, elas caíram sobre todos. Todo mundo foi afetado, tanto os egípcios quanto os judeus. É isso mesmo. As 3 primeiras, né, o mar se transforma, as águas transformam em sangue, né? A segunda praga lá. Os animais morrendo, não sei se essa segunda ou se é depois. Né, mas a segunda e terceira praga, né? Mas eu não lembro a ordem, mas eu não lembro agora, agora, esqueci agora também, mas porque a gente tá na conversa. a partir da quarta, né, você vai encontrar que as pragas deixaram de cair nos judeus É verdade. e começaram a cair apenas nos egípcios. É. A partir da terceira praga, no caso, né? Então, lá no Apocalipse, você vai encontrar que essas 7 pragas, elas vão cair não sobre o povo de Deus, mas sobre o povo que não escolheu a Deus. Interessante. Então, os justos, eles vão ser guardados pelo Senhor. Né? Então, vai ter um pequeno tempo de angústia. E quando a última praga estiver sendo derramada, né, nós vamos ver Jesus voltar. Né? Quando o povo de Deus for perseguido, né, e morto por causa dessas pragas, né, nós vamos ver Jesus voltar. Porque o povo de Deus vai ser perseguido realmente. Né? Hoje em dia, né? Mas já está sendo, né? Está sendo perseguido, mas vai haver uma perseguição, né, muito mais Eu tenho uma pergunta, feroz pode falar contra só que isso. eu Né? vou falar mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui, mas qual que é o povo escolhido de Deus? Por que se diferencia ele? Por que ele é chamado escolhido de Deus? Porque, na realidade, é o povo que... Não é que Deus seja um Deus arbitrário e ele escolhe, né, quem ele quer, né? E a gente entraria ali numa teologia até calvinista, né? Que Deus já predestinou cada um para salvação, outro para perdição. Não. Senão que nós temos acesso, né? Até os próprios textos da Bíblia mostram isso. O próprio texto de João, né? Capítulo 3, verso 16. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, né? Agora vejam, ele tem um condicional, né? Para que todo aquele que nele crê. Exatamente. Não pereça. Então veja, ele tem um condicional, né? Ele deu a salvação, mas não para todos. Não é de graça para todo mundo. Mas para aquele que crê. escolher. Então veja, existe uma escolha. Então as pessoas escolhem a Deus como seu Salvador. Né? E quando as pessoas escolhem a Deus como Salvador, elas estão dizendo assim, ó, eu quero viver. E as outras pessoas automaticamente, elas estão escolhendo não viver, rejeitar a vida e aceitar a morte. Não existe um meio termo no grande conflito, não existe um acima do muro. Quem crê no 3,16 automaticamente entra no reino de Deus, né? No caso que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, né? Então é claro, né? Hoje nós temos várias igrejas, né? Várias denominações, mas naquele momento haverá apenas um pastor e um rebanho, né? Isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Então assim, apenas para fechar essa questão, né? Pode falar. Nós entendemos que é a pessoa que escolhe, não existe um Deus autoritário, um Deus já que predestinou, né? Mas é a própria pessoa que escolhe a salvação, né? Um gancho em cima disso, as pessoas falam assim, muitas pessoas que falam assim, ó, Deus sabe todas as coisas e Deus que escreve as coisas que acontecem na nossa vida. Ele fala assim, Deus quis assim e Deus escreveu que seja assim, só que isso daí não é bem assim. Quem escreve nosso caminho aqui, né? Nosso próprio livro, né? Livro da vida, né? Que fala, somos nós, né? As nossas escolhas. As escolhas são nossas, não Deus. Isso é verdade. Tem muito cara que fala assim, se Deus quiser eu consigo tal coisa. Aí o cara lá não se esforça. Não é assim, cara. Não é tudo na conta de Deus, né? Quando dá certo é Deus, né? Dá errado, Deus 2 vezes mais. Então, alguém morre e fala assim, assim quis Deus e ele escreveu dessa forma, que seja assim. A Bíblia, na realidade, vocês vão encontrar que cada vez que aparece, porque aparece a palavra predestinação, Paulo usa muito esse termo, né? Mas ele usa num contexto, é claro. Não é uma predestinação calvinista. Calvinista, é outra não? predestinação. É outro tipo de palavra, na realidade, a única predestinação pela qual nós fomos criados, todos nós, né? É para salvação. Salvação, verdade, exatamente. Entendeu? Deus nos criou para sermos salvos, né? Mas a gente que acaba não querendo a salvação. Exatamente. E é interessante que aí entra, né, até um Deus de amor, né? Porque é um Deus que permite que nós tenhamos livre-arbítrio, né? Sim. Com Lúcifer aconteceu isso lá no céu. É verdade. Teve a chance. Deus criou ele perfeito. A Bíblia diz que ele não era Satanás, né? Inclusive a palavra Lúcifer, ela não está na Bíblia, ela não é bíblica, né? É isso que eu ia falar. Ela não é bíblica, mas é uma tradução, né? Mas ele teve a chance de escolher a vida. Teve a chance. Né? Ele teve a chance realmente de escolher a salvação. Mas foi ele que rejeitou. E veja, não existe um termo meio, né? Eu não vou aceitar, mas nem eu vou rejeitar, porque tem muita gente que fala assim, né? Mas eu não vou ser da igreja, mas eu não faço mal a ninguém também. Ficar em cima do muro. E na realidade não existe um acima do muro, né? Veja, imagina se... É branco ou é preto? Imagina se você está num lugar, né? Onde, por exemplo, uma pessoa está sendo estuprada, né? Uma mulher
está sendo estuprada ali, e você está do lado assistindo, e você fala assim, mas não é comigo, né? Nossa. Então eu vou ficar aqui, né? Porque já que não é Deixa comigo. isso. Ele, Isso é cúmplice. Automaticamente você se torna um cúmplice, e até muito mais culpado do que aquele que está Com batendo, né? certeza. Porque você não fez nada. É verdade. Então não existe eu não vou tomar nenhuma postura, né? É verdade. Então nós precisamos realmente, no grande conflito, a gente chama isso do grande conflito, né? Aham. Nos posicionar, né? Mas uma pergunta para você que é muito importante, que eu acho que é interessante para quem é de fora. Por exemplo, eu sou de fora, e se você for ler, por exemplo, a CBB, que é a Convenção Batista Brasileira, os batistas eles falam que é o seguinte: para a Igreja Batista funcionar, ela tem que ser separada do Estado, ela tem que ter e muitas coisas, mas principalmente uma liberdade religiosa, que eles lutam muito pela liberdade religiosa há 300 anos, há mais até 500 anos. E uma das coisas que os batistas eles sempre falam, e isso eu vou fazer um gancho para aquilo que a gente falou do reino de Deus lá atrás, que é o quê? Que eles acreditam no reino de Deus. Eles não acreditam que a Igreja Batista é a igreja detentora da fé cristã. E isso aí é um negócio que muitas pessoas já me perguntaram, porque eu tenho muitos amigos adventistas, e eles sempre, um amigo meu me perguntou, várias pessoas, umas 3 já me perguntaram, mas eu conheço os adventistas lá do meu vizinho, e ele fala que só ele vai pro céu. Aí um amigo fala, não, aí nisso eu já conheci um cara que é mais inteligente, ele falou, não, gente, desculpa, mas tem uma linha adventista que é seita. Por quê? Porque seita é tudo aquilo que você não aceita que o outro vai ser, tipo assim, salvo. Então, se eu digo que a minha igreja só vai ser salva, isso, entre aspas, se categoriza numa seita. E isso que eu queria saber, como é que entra essa questão do reino de Deus? Explica pra gente, é uma seita a igreja adventista? A seita, na realidade, é aquilo que você falou, né? Se a gente para pensar mesmo, a igreja adventista ela não é uma seita, né? Porque uma seita, em primeiro lugar, ela é um grupo fechado, né? Para você entrar, você precisa de uma indicação. Interessante. Para você entrar, por exemplo, Testemunho de Jeová, né? Não sabia, não. Olha. Testemunho de Jeová. Maçônico. Maçônico, né? Uma seita. Então, na igreja adventista você encontra, com todo respeito, claro, não nem menosprezando nada, né? Mas você encontra o pedreiro lá, que é desconhecido, e você encontra lá um juiz, né? Um famoso, conhecido. Você encontra um João Apolinário, dono da Polishop. É mesmo? É? Sendo batizado na igreja adventista. Um cobrador de impostos. Né? Gosto desse cara aí, ele é bom. Entendeu? Então, assim, você vê essa diferença. Então, não existe algo fechado. Segundo lugar, as crenças que nós temos, elas são bíblicas e não são únicas e exclusivas da igreja. Então, o que é uma seita? Uma seita é aquela que tem crenças únicas e exclusivas do grupo fechado. Nós acreditamos, igual que os batistas, que a salvação é pela graça. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. Nós acreditamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós acreditamos, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, entre outras questões. Então, nós entendemos que a igreja adventista não é uma seita. Sim, sim. Agora, mas se só apenas os adventistas que vão se salvar? Também não. Porque, veja, Jesus não era adventista. Aliás, é verdade, ele não era nem evangélico, na verdade. João Batista, né? Ele não era adventista, né? Exatamente. Ele era adventista no sentido vamos dizer assim, né? No sentido real do adventismo, que quer dizer... Do advento. Do advento. Do advento de Jesus. Mas ele não era adventista do sétimo dia, né? Com uma ficha batismal dentro da igreja. E como você falou, né? Um ateu estará lá no céu. Pode ser que esteja, né? Entende? Então, não, essa é a minha pergunta. Não é muito da religião, Daniel. E por que eu fiz essa pergunta exclusiva? Porque tudo que você falou eu concordo. Mas eu precisava ouvir para mostrar para essas pessoas, sabe? Sim. Porque as pessoas, infelizmente, elas vêm com ignorância de certos grupos seletos. Sim. Por exemplo, diversas vezes um cara falou para mim, Batista, não, mas o Batista, ele... então vocês acreditam que pode fazer tudo porque uma vez salvo, sempre salvo? Eu falo, não, depende do Batista. Então, assim, é isso que é muito legal, entendeu? A informação, eu tenho essa informação, eu já sabia disso. Mas é uma pergunta capciosa que eu fiz para você, porque eu tenho certeza que em nome de Jesus, esse corte vai chegar no meu amigo e outras pessoas que poderiam ser igual ao meu amigo. Cara, nós acreditamos assim, que Deus tem um povo remanescente, né? Amém, é isso aí. E o povo remanescente ele tem algumas características, mas ele não tem uma placa de igreja. Exatamente. Quem coloca a placa, né, é a gente. Mas existem características do povo remanescente de Deus. Em primeiro lugar, um povo que ama a Deus, que é a base da lei de Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Exatamente. Se eu amo a Deus, automaticamente eu vou guardar os seus mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer roubar a mulher do meu próximo, não vou querer matar ele, entendeu? Então, a base da lei é o amor. Agora, o problema é que hoje em dia você fala de um amor, muitas vezes... Líquido, né? Sabe aquele amor líquido e aquele amor de um adolescente apaixonado, sabe? Aquele adolescente que faz tudo pela namorada, verdade, né? A namorada trai, ele continua ali, né? Não é esse tipo de amor, não, né? Sim. Tanto que lá no Apocalipse, novamente volto para o Apocalipse, né? Você vai encontrar que Cristo e o próprio Deus, ele é manifestado como um cordeiro, mas ao mesmo tempo como um leão. É verdade. Que defende seu povo. Então, um Deus de amor, mas ao mesmo tempo um Deus de justiça. Um Deus que amou seu povo, né? Mas um Deus que teve que cumprir com a justiça da lei, por isso que Cristo morreu. Então, assim, nós acreditamos que
não é apenas os adventistas que vão se salvar, ou que vão para o céu, Legal. aliás, né? Mas também nós acreditamos que pode ser que muitos adventistas estejam hoje na igreja e não estejam lá no céu. Assim como tem muitas pessoas fiéis nas suas igrejas, né, nas suas religiões, e talvez elas não conheçam tudo aquilo que a Bíblia ensina, né? Todas aquelas verdades que a Bíblia mostra, mas elas são fiéis na verdade que elas conhecem, sabia? Então tem muita gente, por exemplo, os meus tatravós, né? Os meus bisavós, desculpa, eu cheguei a conhecer eles, e eles morreram católicos, só que eles eram muito fiéis a tudo aquilo que eles conheciam. O conhecimento que eles tinham, mesmo sendo pouco, vamos dizer assim, né, por uma questão bíblica, eles eram fiéis. Eles faziam a semana da Páscoa certinho, eles iam para a igreja todo domingo. E não tiveram essa oportunidade de chegar o evangelho para eles, E né? não teve a oportunidade de chegar o evangelho para eles, né? E veja, tem algo interessante também. Tem muita gente, e o livro de Zacarias vai falar isso, né? Zacarias capítulo 13. Vocês sabiam que vai ter muita gente, com certeza vocês já sabem isso, né? Mas tem várias pessoas que vão chegar lá no céu, e elas vão chegar lá no céu, vão olhar para Jesus, vão falar, Jesus, quem que é você? Interessante, é verdade. Sabia? Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre Tem dou uma passagem na Bíblia que fala disso, né? O próprio... Zacarias capítulo 13, né? E também o evangelho também fala, né? que- Mateus 7, de 22 a 23. Né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos Eles milagres? serão rejeitados. E aí vem Mateus 27, 23, né? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Mas esse é um outro texto. Esse é um outro texto, mas era mais ou menos isso esse contexto que eu estava querendo dizer na hora, né? Então, assim, vai ter pessoa que vai chegar também no final, eu sei que esse aí que vocês estão querendo dizer, são pessoas que realmente não conheceram, mas, eu expulsei demônio em teu nome. Como vai Cara, ter? eu pregava por você. estava na igreja todo E realmente dia. expulsar o demônio no Digamos- nome dele mesmo, porque o demônio lá conhecia Jesus, mas não conhecia a pessoa, entendeu? Então, assim... ela vai chegar, eu preguei por você, você pregou, mas você traiu sua mulher, entendeu? Tem um monte de pastor que ficou famoso por isso. O cara converteu um monte de gente, aí o cara caiu em pecado. É o pecado dos 3G, que o Júnior até fala, né? Que é o Gold, qual que eu vou dizer? O Gold Gears Gold, Girls, Glory. Olha, Gold, Glory. Gears, Se o cara não cair pela mulher, Dinheiro. ele cai pela glória. Se não cair pela glória, ele cai pelo Gold, que é o dinheiro. É uma brincadeira que a É gente brincadeira, fala. né? E pior que tem uma lógica, entendeu? Essa é uma outra passagem, essa lá do Mateus capítulo 25, né? Ah, é diferente. Muitos Tá, se tá. chamaram Mas tem um filhos, texto, uma coisa assim. tem um texto em Zacarias capítulo 13, se não estou errado agora, verso 6, deixa eu estar com a Bíblia aí, acho que é Zacarias capítulo 13, verso 6, se não estou errado agora, onde muitos perguntarão para Jesus, quando olharão para ele, perguntarão assim, ó, Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? Zacarias capítulo 3? É Zacarias capítulo 13, Capítulo 13? verso 6, né, onde muitos perguntam, Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? Sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque elas não conheciam Jesus. Eu vou dar 2 exemplos aqui, pode ser? Pode. O primeiro deles, eu venho dessa cultura mesmo, os Incas. Os Incas, eles não tinham a Bíblia. É verdade. É. Os Incas, eles não chegaram a conhecer Jesus. E muitos índios, né? Muitas Índios, tribos, né? os maias. É verdade. Então, qual que era a religião deles? Qual que era a crença deles? Era o sol. Eles olhavam lá para cima e falavam, nossa, que legal, esse daqui deve ser o nosso Deus, né? Porque ele dá vida. Exatamente. E eles adoravam o sol. Mas eles eram fiéis no pouco que eles conheciam. Eles morreram sem ter a Bíblia. Ah, mas eles não vão se salvar agora então porque não conheceram Jesus? Não. Zacarias diz, e Paulo vai acrescentar depois, que cada um será julgado conforme Suas ações. o seu conhecimento, Seu né? conhecimento, é verdade. Que refletirá nas obras, né? É verdade. Então, Porque se você te põe a pensar, muitos povos índios, né? indígenas, né? Indígenas, né? Que se fala. Desculpa aí. Mas morreram sem saber o conhecer evangelho. Jesus, é verdade. Sem conhecer E Jesus. Zacarias fala, né, que eles vão chegar no céu e falam, tá, mas quem que é você? E sabe o legal, né? Que Jesus, ele não vai rejeitar eles. Ele vai dizer, não, são feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Como assim? E é interessante que a Bíblia diz que Jesus ele vai contar a história da redenção para eles. Ele vai pegar eu imagino Jesus né, pegando pelo ombro e falar assim, vem cá, filho, eu vou contar para vocês. Vai colocar um telão né, gigante em 20D, não é 4D, né? 20D, né? Coisa cinematográfica. E vai mostrar aqui, ó, esse daqui fui eu morri por você, esse daqui é a cruz. Ele vai contar a história da redenção. Porque a Bíblia diz que a história da redenção, ela vai ser contada pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, né? Porque tem muitas pessoas que estarão lá e dirão, ah, Senhor, agora sim. Então, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E Jesus dirá, não, mas eu sabia. É por isso que eu trouxe vocês aqui. Porque vocês foram sinceros no conhecimento que vocês tinham. Legal, né? É tão bonito ouvir, né, essas promessas de Deus. É Que você assim. arrepia, né?
ouvir e nós que acreditamos nessas promessas, nos dá força, né? Porque um evangélico, né, é difícil. Hoje em dia, ser evangélico, ser um evangelho de verdade mesmo, difícil. é muito difícil, por tudo aquilo que o mundo hoje oferece, né? E principalmente para os jovens, né? Que os jovens têm mais afinidade com tecnologia e tal, e eles têm mais diversidade, né? Que pode muita informação, né? desviar, né? Realmente, muitas pessoas, né, até na obra, porque às vezes a gente fala assim, né? A gente trabalha para a obra, mas a gente não conhece o dono da obra, né? E vocês sabem que até na parábola do filho pródigo, né? O mais velho que ficou em casa, que não saiu, né? É verdade. Ele dizia conhecer o pai. E o mais novo pensava não conhecer o pai, mas ele teve que passar por tantos perrengues, né? Quando ele saiu da casa, que acabou voltando, porque ele disse, puxa, meu pai me ama de verdade. Tanto que ele voltou. Porque se ele não tivesse conhecido o pai, ele não teria voltado. Porque, meu pai é duro, meu pai é ruim. Mas ele pensou assim, não, na casa do meu pai, pelo menos eu vou ter comida. E eu sei que ele vai me receber, mesmo sendo como um servo. E ele voltou. Aquele que tinha saído voltou e foi aceito. E aquele que estava dentro, veja, né? Quem entrou na festa? O mais novo. Quem que ficou fora da festa? O mais velho. O mais velho, que dizia conhecer seu pai. Então, tem muita gente que trabalha na obra por benefício, como o mais velho, né? Benefícios, dinheiro, gold, Ele né? adquiria as terras, né? Depois... Tem muita gente que está ali porque é chique hoje em dia, né? É chique ser cristão Clube hoje em dia, social, né? Entendeu? Você vai com tua biblinha, bota um terninho, uma gravata. Cara, e você tira foto. Tem até, hoje em dia... Tem muitos cristãos por fachada, né? Que você falou. Tem até linhas de roupas, né, hoje em dia, né? Tem né, uma consultoria de imagem cristã, né? E a gente ganha dinheiro com isso. O pessoal ganha dinheiro, né? Tem um cara que faz camisetas ali, mano, ele fatura milhões, né? Por ano, né? Você fala assim, compensa ser cristão hoje? Cara, compensa, né? Ninguém passou lá em Minas Gerais que ele tinha uma camisa que é com Jesus eu venço até o Chuck Norris. Só que ele esqueceu que o Chuck Norris se converteu. Ele esqueceu que o Chuck Norris é cristão, ou seja, o Chuck Norris, no final da vida, ele se virou pastor. E ele largou tudo que ele estava fazendo. O Chuck Norris é cristão, Daniel. Legal, né? Então, tipo, você com Jesus você vence outro cristão. Não é legal, entendeu? Eu não sabia do Chuck Norris. Ele é cristão. O Chuck Norris é cristão. Isso aí você pode precisar. Tem filme. Hoje é Vou dar cristão. uma olhada depois. Legal. Uma coisa que eu queria também perguntar para vocês, isso é muito interessante, porque é a questão da hipocrisia. Porque eu acredito, na minha opinião, é o seguinte, isso que a gente está falando do reino de Deus, quando a gente está na igreja, infelizmente é muito difícil ser jovem e ser firme o tempo inteiro. Mas uma das coisas que as pessoas não entendem, pelo menos eu desde sempre eu entendi isso, que a gente nunca vai ser perfeito. Sim. Mas no caminho da busca da perfeição, como a gente nunca vai ser perfeito, no caminho da busca da perfeição, a gente pode fazer, fazer as coisas para Deus. Porque muitas vezes o jovem, eu falo meus amigos, eles falam, não, eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou entrar para a obra, não vou nada, porque eu estou todo errado. Só que, na verdade, eles esquecem, essa é a minha opinião, talvez as pessoas podem me corrigir, ou você mesmo pode, talvez, completar. Na minha opinião, uma pessoa que, às vezes, ela está no erro, mas ela entra para Cristo, no caminho da fé, no caminho da obra, Cristo vai moldando ela. E eu acredito assim, sabe? Sim. Então, na minha opinião, às vezes o cara, ele tá na igreja, às vezes ele errou. Aí o cara, vou sair, cara, porque eu só erro. Não, cara, não sai, continua fazendo o que você tá fazendo na igreja, continua, porque é desse jeito que Deus vai usar você, entendeu? E aí, nisso, já vai curando no processo, entendeu? E muitas vezes o jovem, não, deixa eu fazer bastante besteira. Não, poder. calma, cara, continua E indo pra depois igreja. entra, fala assim, uma coisa assim. Continua pra igreja, o caminho, é isso mesmo, é o caminho que vai te curar, entendeu? Alguém uma vez dizia, né, que eu não me lembro agora, né, que a igreja ela é como um grande hospital, né, onde todos nós estamos doentes, né. O único que está são é o médico, que é Jesus, né. Exatamente. Todos pastores, né, Todo anciãos, tudo é doente. Um doente de fofoca, outro doente de inveja. E o único capaz de nos curar, e a gente vai semanalmente receber terapia, né, para ser curados, né, é Jesus, né. Agora, outra questão interessante também, né, que a gente precisa entender que a igreja, aliás, Jesus mesmo falou, né, que ele não veio para curar aquele que estava são, ele veio para curar quem está doente, né? É verdade. Então, o que é mais fácil? Eu me salvar no mundo, né? Ou me salvar na igreja, mesmo sendo pecador? Porque no mundo eu sou pecador também, né? Sim. Se você parar para pensar pecador por pecador, eu sou igual, né? No mundo eu sou pecador, mas na igreja eu sou pecador também. Agora, aonde é mais fácil me salvar? Dentro da igreja, porque eu tenho pessoas, pelo menos, que vão me ajudar. Exatamente. No caminhar, no caminho certo, no caminho, né? Agora, a outra questão que você falava, né? Tem muito jovem que fala assim, não, mas eu vou viver minha vida, vou curtir. Muito fácil. Cara, e lá no final, né? Tem muita gente que fala isso, né?
Cara, quando eu tiver lá 50, 60, tiver doente, lá na minha cama no hospital, né? No Vita lá, né? Eu vou me arrepender lá, né? Aí volta. Né? Vou fazer até uma propaganda, ver se não um hospício Ah, Vita, tá não é nada. tranquilo. Na cama do hospital, o cara fala assim, cara, lá no leito, quando eu estiver morrendo, eu vou ser que nem o ladrão na cruz. Tem aluno que fala pra mim isso, né? Pastor, eu vou ser que nem o ladrão na cruz. Já vi muito. O maior super-herói, sabia que hoje em dia é o ladrão na cruz, né? Os meus alunos falam isso, cara. No último segundo, sério mesmo. Lá no Todo último, mundo quer ser ele. Todo Fazer mundo quer ser baderna ele, a né? vida toda, cara, chegar não, no final e se Jesus, entregar. Senhor. Mas tem uma questão, né? Importante, que, em primeiro lugar, falando do ladrão na cruz, né? Pelo que a gente percebe no texto, né, no grego original, ele conhecia quem era Jesus. Então, ele, na realidade, tentou chegar perto de Jesus. E até, depois tem um livro muito, muito interessante, muito legal, né, da própria Ellen White, chamado O Desejado de Todas as Nações. Muito bom, até recomendo ali para os jovens que estão assistindo, né? E ela diz que, na realidade, aquele jovem, aquele bandido, era um bandido jovem, que ele queria seguir Jesus, mas ele acabou se afastando por causa das más companhias. Foram as más companhias que acabaram afastando Jesus. E lá na cruz, ele viu que a única e a última chance que ele tinha era aquele que ele conhecia. E naquele momento ele estendeu a mão, tocou e Jesus o salvou. Agora, qual que é o risco de eu conhecer, saber que tenho a chance de me arrepender, a oportunidade de transformar minha vida e não fazer e continuar procrastinando, né? Qual que é o risco? É o seguinte, ó. Paulo diz o seguinte, que nós somos transformados pela contemplação. E a nossa natureza, nós na teologia, chamamos isso ao processo de santificação. Deus vai nos santificando para que quando Ele voltar, nós sejamos glorificados. Então, o que acontece? Quando eu me acostumo ao pecado, é muito mais difícil eu me desacostumar em apenas um dia ou em um segundo. Veja, você viveu uma vida inteira, vamos supor, né? Vamos colocar um exemplo aqui, né? Fumando. 50, 60 anos. O que te garante, né? Que no último dia, você vai dizer, agora eu vou parar de fumar. E Jesus vai me salvar. Qual que é a garantia? Né? Temos aí o 99%, né, versus 1% de chance. Então, eu preferiria não arriscar. Eu concordo contigo. Eu preferiria não arriscar. Eu preferiria aqui, né, permitir que Deus me acostume, né, Ele vai me acostumando, Ele vai me preparando para o ambiente do céu. Porque vai ser muito mais fácil, no final de dizer, eu estou acostumado a esse ambiente e vai ser muito mais difícil me acostumar a um ambiente de pecado. Né? E tem uma frase também que eles falam, faça aqui na terra o pequeno, um pequeno céu, né? É verdade, é verdade. Da tua vida. Jesus falando, o céu começa aqui, né? O céu, o reino dos céus começa aqui, né? Aqui onde você está se moldando para aquilo que você vai receber, né? Que é a vida eterna, né? Sim, e Jesus vivia o céu, né? Interessante. Você citou o ladrão, né? E assim, eu lembro dessa passagem, mas eu não me recordo qual parte da Bíblia que chega a dizer que ele é jovem. Isso aí tem, é verdade. É anunciado na Bíblia? Cara, isso daí tá, se não estou errado, é Ellen White que fala, eu citei Ellen White. Ela fez uma aí no caso assim, jovem, né? Legal. É ela teria tido acesso a algum outro livro, alguma coisa assim? Mas assim, nós adventistas, por exemplo, acreditamos, né, que Ellen White, ela é profeta, ou ela, ela foi profeta. Tem né, muitos profetas. Né? Então, ela foi profeta, inspirada por Deus. Então, aquilo que ela escreve, ela recebeu como revelação de Deus, né? Eu apenas citei aqui, né, mas pela Bíblia nós podemos até ter mais ou menos um vislumbre de que ele era alguém jovem, porque ele aguentou uma crucifixão, né? Se ele tivesse sido uma pessoa mais idosa, talvez um senhor, ele teria morrido mais rápido. Faz sentido. Mas ele durou um pouco mais na cruz. Então ele deveria ter sido um jovem e forte também. E bandido sempre morre jovem, não tem jeito. Nunca vi bandido muito velho Muito velho, né? Muito difícil, na verdade. Até porque ele teria sido caçado antes, né, vamos dizer assim, né, pelo Império Romano, né? Se for seguir a lógica toda, entendeu? Realmente ela está muito certa. Se você for olhar assim, era uma época, gente, não, falando sério, era uma época, é igual o mundo árabe hoje em dia. Você rouba um negócio, os caras passam um caminhão corta no braço. a mão. Então, assim, era uma época, não, é sério, o mundo árabe hoje em dia é assim, entendeu? E teve uma menina que foi pro Egito aqui, que no último podcast, a gente esqueceu de perguntar isso pra ela, como é que eles tratam os ladrões lá. Os ladrões, né, nesse mundo árabe. Lá é assim, o cara roubou com 10 anos, com 10 anos eles pegam o menino e já punem. Então, realmente, não, falando sério agora, eu penso que até Barrabás, a Bíblia fala de Barrabás, mas Barrabás não devia ser um cara muito velho, não, entendeu? Era um cara novo também, novo, porque ele disse que ele fazia vários crimes, ele tinha juntado a galera, tudo.
Então, assim, tanto Barrabás como também esse ladrão aí, devia ser um cara jovem. Até porque se fosse um cara mais velho, não teria muita força para roubar, para correr, para tudo. Agora, é interessante, né, que quem, por exemplo, tem outros detalhes a mais, é claro, né, mas apenas uma questão, né? Vocês sabem que quando a pessoa era crucificada, e entra outro detalhe da crucifixão, né? O crucificado, ele não era crucificado aqui nas palmas, na mão, né? Tem isso aí também. Os pregos eram colocados aqui no pulso, né? Essa foi a Igreja Católica, né, que criou Que criou isso daqui, essa né? imagem italiana, aquela região toda. Aquela bonitinha Incrível. que coloca os pintores romancistas, né? Que Jesus louro de olho azul, né? boninho, Você acredita em Jesus assim, né? Jesus Viking, né? Cara, Jesus louro. Já viu os filmes de Jesus? Cara, não tem jeito, né? O cara acredita até hoje. Tem gente que acredita que Jesus era loirinho de olho azul branquelo. Assim. um Brad Pitt, né? Um Brad Pitt, né? né? Cara, desculpa. Olhos verdes, Cara, eu vi uma vez um vídeo, até fazendo parênteses, muito legal, né, cara? Como que é a gurizada? Eles se inventam tudo, né? Tem alguém que fez um vídeo ali quando Jesus sai do batismo, sabe, né? E ele sai assim, o cabelo, tudo, sabe? No Rio Jordão, assim, o cabelo dele. E uma pomba, assim, branca, sabe? Cara, eu falei, meu Deus, que negócio, né? Eles sensualizaram, né? Viajando na maionese. Mas assim, ó, na realidade, isso daí foi uma figura, né? Você perguntou como que eu penso que é Jesus. Tem até um artista que ele trabalha com questão de... Como que é a palavra, esqueci agora? Com questão de Computação gráfica. computação gráfica, essa palavra, né? E ele fez uma reconstrução em 3D do rosto de Jesus. Como se fosse da época, né? Como se fosse da Não é época. aquela através do pano que Você tem internet aqui? Não, Tem, dá pra- pode fazer. Cara, coloca aí. Tem uma reconstrução bem famosa dele que é... Rosto de Jesus em 3D. Coloca aí. Tem uma reconstrução bem famosa que eu fiquei sabendo que fizeram um tempo atrás dele e ficou um cara bem pardo, assim. Só que assim, tem um o que eu nariz gostei. dele, né? O nariz, diferente. não, o narizinho até um batatinho, assim. Nariz é judeu, assim, mais... Então, ele era bem judeu mesmo. Cabelo Gente, ele é curto, judeu, tá? não tem como. A testa dele é mais, né? É bem judeu mesmo. Esse Só que esse assim, mesmo. não, gente, a barba não era tão curta assim. Não era Sendo tão bem curta, era sincero maior. com vocês. O Com judeu ele tem certeza muita era maior. barba. Inclusive era uma questão de honra para eles terem bastante barba. Esse daí Até foi, hoje eles têm. na realidade, a gente não sabe, né? Mas apenas uma reconstrução, né? O cara pegou ali alguns detalhes ali, né? Do Jesus da época, até porque Jesus caminhava a longas distâncias e o sol era muito forte, né? Então a pele Ele 30 deve ter anos. ficado pardo não mesmo. tinha como ser E né? outra coisa, a alimentação dele também, né? Tipo, pra ver, Influenciava, não era gordo tampouco, né? Magro, tá? acredito Jesus, que tem gente, eu só esqueci, serralheiro, não era, marceneiro. Marceneiro. Então, assim, provavelmente os caras não vão gostar do que eu falar, mas Jesus devia ser um cara bombado. Mais assim. forte. Era fortão, um cara. Trabalho de botar duro, medo nos pesado, outros, né? entendeu? Até pela própria cruz, sabia? Porque a cruz que Ele Jesus aguentou carregou é verdade. Nossa. não era dele, né? E não é só também, Era pesadona, o cara, né? ele tem uma hora, ele não morria, e o cara foi lá e espetou, ou seja, era uma pessoa que tinha um condicionamento físico muito forte. Então, assim, outra, Barrabás, a cruz que foi feita para Barrabás, por que Jesus caiu? É claro que Jesus estava já né, Cansado. destroçado também, né, por tudo isso. Mas a cruz não foi feita para ele, né? E interessante aqui, vem até uma lição para a gente, uma lição espiritual, né, muito bacana, né? Se tem alguém que entendeu o conceito de redenção na Bíblia, o conceito de Jesus como Redentor, o Cristo Redentor, né? Sabe quem que foi? Foi Barrabás. Olha aí. Porque a palavra redenção, Paulo toma, né, essa palavra redenção, daquilo que acontecia lá na Grécia Antiga, na época que Paulo viveu, né, lá na Grécia e na Roma, né, onde havia uma feira de escravos, que eram vendidos. E você podia ir lá e comprar um escravo. Então, alguém paga o preço que eu não posso pagar para eu ficar livre. Interessante, olha. E esse é o conceito bíblico de redenção. Então, quando Jesus, ele tomou a cruz de Barrabás, falou assim, Barrabás, fica tranquilo que você não vai morrer. Tem alguém que vai morrer no teu lugar. Vou ser eu. Pode ficar. Mas eu sou um ladrão, vai e não peques mais. Lembra quando eles se encontravam com as Esse é um pensamento, cara, juro pra você, eu sou cristão desde que nasci, eu nunca tinha parado para analisar o lado de Barrabás. Que o cara deve ter pensado assim, poxa, eu sou a pessoa mais direta, nós todos somos salvos por Jesus, né? Se for olhar assim pelo lado, Sim. nós todos somos. Mas o Barrabás foi a pessoa diretamente afetada. Foi a pessoa mais afetada, não é diretamente, foi a pessoa que mais sentiu isso. Porque é literalmente para ele morrer, e Jesus foi lá e não foi no Trocou lugar a cruz dele. dele, né? Então, assim, se bobear, ele foi o primeiro cara que sentiu essa sensação que todo mundo sente quando se converte, quando batiza. Entendeu? Você sabe o que aconteceu depois? Já, em Atos, lá aparece um Barrabás lá escrito, né? Aparece um que Barrabás. converteu, né? Mas não se sabe. A gente não sabe se Mas ele, tem né? uma banda que eu curto de rock and roll, cristã, né? Ela é batista, e
é uma banda de rock and roll bem assim, ela não é famosa, mas era bem underground no meio cristão rock and roll. E eles chamam Barrabás DC, depois de Cristo. Olha, O nome é rapaz, excelente. os caras são espertos para inventar, criativo para inventar nome, muito né? Bom, muito bom. Mas então, rapaz, então assim, esse Jesus ali, né? Eu acredito que realmente, e aquilo que você falou, né? Cara, Jesus tinha que ser forte, né? Não, e isso é uma pergunta isso é uma coisa também que eu acho que as pessoas esquecem, que eu levo como, né? Eu e meu irmão, a gente leva sempre como conversa, quando a gente conversa com as pessoas que não conhecem o meio que a gente vê, que é o meio judaico. Com o meio judaico, a gente conhece, lá em Israel, se você vê os estudos judaicos, a gente sabe como é que era o judeu de 2000 anos atrás, porque o judeu escreve tudo, eles catalogam tudo. Então a gente sabe mais ou menos o que o judeu usava, o kippah, o talit, aquelas vestimentas do judeu. Então quando a gente vê um filme judeu, um filme evangélico, aparece Jesus, todo mundo tá com pijama. Com a roupa amarela. Não é, Israel? Só que o judeu, ele usava Cara, é bizarro roupa muito bem bizarro, montada, né? colorida. As mulheres usavam uns pingentes. Sim. Homens usavam kippah e enemita. Sim. Coisa que, tipo assim, por que a gente não faz o filme de Jesus? Porque daí a gente ia botar como um judeu realmente se vestia na época. Agora veja, Jesus, porque os judeus, quem usava o kippah, né? Era o judeu da sinagoga, o que estava se preparando ou para ser um rabino, ou estava no caminho para ser um fariseu, né? Então, ó, de acordo com a cultura judaica, todos os judeus usam, para diferenciar Todos dos os outros judeus usam povos. kippah, E todos os kippah e judeus. peota. Só que isso é hoje, né? Na época de Jesus, quem usava eram os líderes religiosos. Legal. Então é muito porque é interessante que Jesus ele não se criou nas escolas dos Não, mas rabinos. ele era rabino. Sim, mas ele não foi para a escola rabina em si. Tipo assim, ele não É, foi. não fala na Bíblia, mas com certeza ele era, porque para ter o título, alguma coisa de rabino ele teve, ou monção, entendeu? Isso Mas que eu sabe tô que falando. na Mas não realidade, fala, entendi. rabino no sentido do conhecimento que ele tinha. Aham. Então eu acredito assim, né? Pelo que eu vejo que talvez pode ser que Jesus tenha usado, né? A gente não sabe também. A gente não sabe, a gente tem, não tava lá. É isso, cara. Mas realmente pode ser também A chance dele ter. que não por causa dele não ter vindo de uma escola em si rabínica, né? Porque ele não Aham. estudou, ele não era uma criança que estudou na escola dos rabinos, né? Uhum. Mas esse daí é um tema para a gente Interessante. poder É outro ver depois, podcast, né? Mas só um assunto saideira, né? pra gente deixar pra marcar de ouro, porque ele vai ter que vir outro dia, né? Ele tem muita informação. muita coisa interessante, né? Exatamente. Mas Não, mas uma saideira, uma pergunta que eu quero Mas fazer, sim, Fernando, um fazer a pouquinho. sua pergunta, que essa é rapidão, quando você já respondeu muitas vezes, pra quem não é adventista também. Aham. O sábado, vocês idolatram o sábado? Isso é uma pergunta bem interessante, que eu sempre, o pessoal me pergunta. Cara, Começa tipo sábado, aí depois começa adventista. Não. Quer dizer, os caras tem um amigo meu que fala, quando eu falo assim, eu falei, eu tô começando adventista, tá começando a juntar os caras. Então, amigo, olha, assim, o sábado é um dia pra você descansar só, entendeu? Mas não é pra você idolatrar total. Entendeu? E assim, depois que você fizer a resposta, na verdade eu acho que eu já poderia fazer um adendo. Eu sei que ele vai responder, mas já poderia fazer um adendo. Estive em Brasília e, cara, tem cara que é nutricionista, o cara larga e deixa no sábado para ele atender pessoas que na igreja, não é pessoas que são carentes, é pessoas Ação que não social, têm a condição de pagar a hora dele. A hora do cara é muito legal. caríssimo, o cara é nutricionista famoso e tal. A página do Instagram dele tem um monte de seguidor e o cara deixa sábado, não, sábado eu vou atender de graça na igreja. Nossa, então olha a ação mentalidade social. do cara. Absurdas entendeu? de boas, Olha, né? então, aí você vê outro cara lá mexendo na câmera, o cara é profissional, no sábado ele larga tudo, não, eu vou ser pra igreja, o cara vai fazer. Então assim, você começa a ver outra realidade, entendeu? Eu tinha uma ideia do sábado, inclusive hoje em dia as pessoas que guardam domingo, que falam guarda domingo, o dia que eles guardarem domingo como um adventista guarda o sábado, eles podem começar a falar de guardar sábado, esse tipo de coisa, né? De guardar domingo, né? Jesus uma vez contou uma história aqui bíblica, tá na Bíblia, né? Ele falou assim, veja bem, se você tivesse uma ovelhinha, né? Uhum. E no sábado você está andando com ela e ela cair num buraco, Ah, sim. o que você faria, né? O judeu, na época de Cristo, ele tirava a ovelhinha do buraco. Ele entrava lá, ele tinha todo o trabalho, porque para entrar no buraco ele tinha que tirar as vestes, né? Né? Não ficar nu, mas as vestes de cima, né? E ficar com uma veste mais confortável para poder, né, resgatar. Tinha que pegar uma corda, fazer um nó e tinha que fazer todo um trabalho para tirar a ovelhinha, né? E aí de repente Jesus falou assim, tá, mas e por que vocês não fazem isso com as pessoas, humanos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? É verdade. E eles ficaram assim, né? Tipo, como assim, né? Isso porque eles estavam xingando do milagre que ele tinha feito no sábado. No Ele sábado, tinha né? curado a mão do rapaz lá. Mas e rapaz, de né? outros milagres, né? Então, interessante, né, que Jesus falou, né? Jesus, ele é o Senhor do sábado. Uhum. E o sábado, ele foi feito por causa do homem, Uhum. e não o homem por causa do sábado. Interessante. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Que o sábado foi feito para nós, para que a gente possa passar tempo com Deus, com nossas famílias, para que a gente possa se desligar do estresse e da correria da semana, para que a gente possa deixar de lado nossas preocupações e ansiedades pessoais, Uhum. para que a gente possa
ter tempo de qualidade e quantidade, né, com nossos filhos, quem tem filhos, né, com Sim, nossa família. entendeu? E para que a gente possa estar realmente mais conectado com o Senhor. Descansar. Porque descansar não é apenas dormir o dia inteiro, né? Fala assim, Adventista dorme o dia inteiro? Não. A gente vai para a igreja. E a louva comunhão, Deus, né, ouve um sermão. com os irmãos, né? Então vejam só, e aí entra a questão, por exemplo, o fariseu da época de Jesus, ele tinha algumas leis que eram muito estritas e rígidas. Sim, sim. Por exemplo, ele não podia caminhar, se não estou errado agora, não podia andar mais de 1000 passos no sábado. É, verdade, é isso mesmo. Se Até- você até andasse, hoje, até se hoje. você andasse mais de 1000 passos, você tinha pecado. Ou acender uma fornalha, tipo, no fogão, uma coisa assim. Ou não sei se eu ouvi de um pastor professor meu, que ele falou o seguinte, ó, que os judeus eles eram tão rígidos e estritos com o sábado, que se você estivesse passando por um campo, um cultivo, né? E de repente você começava a tossir, né? E sabe quando dá aquela e você precisasse cuspir? Nossa, por isso cuspir está ruim aqui, né? Se você cuspisse e o teu cuspe caísse em cima de uma semente Uhum. e a semente crescia, você tinha trabalhado no sábado. Jesus veio Que realmente coisa. para nos mostrar que Libertar, o sábado né? ele precisa ser um dia para descansar. Não para não fazer nada, mas Concordo, para fazer o concordo. bem. Aham. Isaías capítulo 58 vai dizer assim, ó, se você tirar o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade, e chamares aquele dia um dia santo, delicioso, agradável no Senhor, você se deleitará. E Deus fará com que você cavalgue, né, nas alturas, né? Sim, sim. Então, o que Deus está querendo dizer assim? Que o sábado para nós, em primeiro lugar, é claro que ele é um mandamento, Sim, tá nos Sim. 10 mandamentos. Tá de nos todas as Bíblias. Até a Entendeu? católica tá lá. porque a gente pensa assim, tá, mas por que isso, o outro guarda no domingo e por que sábado? Bom, gente, está na Bíblia, e se a gente não Simples, mata, né? e se a gente não mata, não rouba, não adultera, por que não vou guardar o quarto também, entendeu? Em primeiro lugar, então, ali é um mandamento de Deus. A base do mandamento, ou dos mandamentos, é que, o que é na realidade, né? É o amor, né? Jesus falou assim, a base dos mandamentos é o amor. Ama a Deus, os primeiros 4 mandamentos, e ama teu próximo, os 6 restantes, né? Então, se a gente aprender a amar a Deus, nós vamos querer passar tempo com Deus. Uhum. Eu fiquei uma semana fora agora, né? Fazendo uma semana de oração lá em Santa Catarina, né? Uma igreja lá, na igreja de Bombinhas lá, né? Do distrito de Itapema, né? Rapaz, fiquei uma semana fora da minha casa e longe da minha esposa, né? Nossa. Ah, não foi Deus, fosse. Não, ela ficou, porque ela tinha que trabalhar, né? Entendi. E aí, alguém tem que trabalhar em casa, né, gente? Então, assim, ela ficou para trabalhar lá, né? Por causa do emprego. Rapaz, quando chegou quarta-feira, porque eu fui sexta-noite, eu tinha que pregar no sábado, de sábado a sábado, né? Quando chegou quarta-feira, eu sonhava todos os dias com ela. Eu não aguentava mais saudade. Falei, rapaz, eu preciso ir logo para minha casa. Tomara que passe logo essa semana. Eu sei que está sendo legal, a gente está pregando, né? Mas quando você ama alguém e você está longe daquela pessoa, não é a mesma coisa você conversar pelo WhatsApp, WhatsApp, Facecam, pelo não é a mesma Skype, coisa. não é a mesma coisa, né? Você quer estar perto da pessoa. E você muitas vezes quer estar apenas com a pessoa, junto, abraçado, apenas olhando para ela. Isso é passar tempo com Deus. E Deus quer que nesse dia, a gente, em primeiro lugar, tem que aprender a amar a Deus, né? Eu não tenho como amar alguém que eu não conheço. Eu preciso conhecer o Senhor. É verdade. Então, conforme eu conheço a Deus, eu vou amando Ele. E nesse dia eu vou dizer, Senhor, eu quero passar tempo contigo. Ah, mas você tem um negócio lá para resolver da tua empresa? Não, deixa para lá. Deixa que nesse dia, Senhor, eu reservei para o Senhor, para minha família, eu vou ir para o parque, eu vou fazer um piquenique com minha família, eu vou para a igreja louvar, eu vou vir um sermão e eu vou me colocar em joelhos, eu quero passar de tarde, eu quero ajudar alguém que precisa, eu quero visitar aquela pessoa que está doente, eu quero orar por ela, porque eu quero estar junto contigo nesse dia, porque eu te amo. O dia que a gente aprender isso, o sábado ele não vai ser mais um fardo, porque às vezes a gente faz um checklist, né? A gente quer alcançar a salvação por obras, né? Ainda. Aí Falei, tá, não dá, pera, né? velho, eu fui na igreja, eu fiz o bem, tá faltando aqui, eu dar meu Dízimo. dízimo, rapaz, eu esqueci, agora eu vou ter que ligar pro pastor, né? Pastor, vem buscar meu... E não é assim, né? Quando a gente ama, a gente obedece. Aliás, eu tinha um professor que ele falava assim, né? Nem todo aquele que obedece é porque ama. Tem muita gente que obedece por medo, né? É verdade. É, pô. Gente que obedece por benefício, né? É. O que você obedece ao teu chefe? Domingo eu quero você aqui, né? Sim, chefe. eu tô- 5 horas da manhã. Que é nada. Você ama o teu chefe? Sim, Não. claro, chefe, estou lá, né? Então, nem todo aquele que obedece é porque ama. Mas todo aquele que ama, sempre Obedece. obedece. É natural isso. É. Então, assim, se a gente aprende a amar o Senhor, né? O sábado ele vai ser uma delícia. Dá para dormir um pouquinho mais no sábado? Dá para descansar. Porque a semana é corrida. É. Mas eu não posso ficar o dia inteiro dormindo apenas. Porque eu preciso abençoar outros também, né?
É verdade. Mas nesse dia eu me desligo, aquilo que você falou, né? Ah, mas tem um cara lá que tem câmera, trabalha, mas naquele dia ele doa para a igreja, ele está ali doando o seu tempo, né? Porque quer estar perto de Deus, perto dos irmãos. Cara, isso é amor a Deus, né? Eu concordo. Entendeu? Uhum. Gente que realmente não faz apenas o checklist daquilo que está fazendo ou não está fazendo, mas que de forma automática nasce num coração amoroso e grato a Deus, né? Concordo. Entendeu? Agora não pode ser um fardo, né? E eu conto apenas uma experiência para fechar aqui, né? Certa vez eu estava pregando, eu tinha acabado de sair de pregar numa igreja, e no Adventista, no sábado, a gente não compra, né? A gente não vai no mercado, vou fazer compras. Não, deixa para outro dia, né? Você tem 6 dias, diz o Senhor, né? No 7º descanso. Então vai na sexta-feira pro mercado, já compra antes, né? Agora, lógico, né? Depende, se você precisa de um remédio, uma coisa assim... Agora vem a questão, deixa eu contar. Ó, eu estava saindo da igreja, e Adventistas não compram em sábado, olha só, né? O dilema, né? Rapaz, 2 quadras da igreja, porque minha casa ficava perto, eu fui a pé naquele dia, falei, vou caminhar, dar uma caminhadinha, né? 1,5 quadras, 2 quadras da igreja, uma senhora com uma menininha pedindo comida, não estava pedindo nem dinheiro, né? Comida. Daí me parou, né? Moço, olha, desculpa estar aqui, olha, eu fiquei desempregada, meu marido morreu, eu estou com minha filhinha aqui, olha, eu estou desesperado, chorando. Eu falei assim, eu não quero dinheiro, mas por favor, me ajude, porque não é nem para mim, é para minha filha. Nossa. Hoje, ela comeu de manhã uma banana, apenas. E ela está com fome, porque ontem ela comeu arroz, só. Por favor, compra uma marmita para mim. Imagina se eu fosse um fariseu da época de Jesus, eu falei assim, irmã, mas eu não posso comprar. E eu vou orar por você, vem cá, eu vou orar. Você acha que a fome iria passar com a oração? Não. Aí eu falei assim, não, venha. Tinha um restaurante lá, né? Falei, vem, vamos lá. Entrei no restaurante, falei assim, quanto que é a marmita? 15 pila. Falei, me dá 4 então. Já comprar para dar a janta para ela, né? Pelo menos, né? 2 para cada, né? Tá bom? Paguei. Vai pagar no débito? No débito, tá aqui, ó. Paguei, passei o cartão. Saí, dei para a senhora. Falei, que Deus te abençoe. Precisar de alguma coisa, né? Tem a igreja ali perto, precisa de uma roupa. Não, moço, com isso aqui tá ótimo já, depois eu me viro, né? E tem aquele fariseu que se fala que... Agora, veja só, se um irmão me visse com... Olha, o pastor está saindo do restaurante com 2 marmitas, esse pastor não fez compra, né? Rapaz, que pecador. Pecador. Não, então, a gente concorda contigo. A gente tem que ter muito... É uma questão de tato, muitas vezes, né? E Jesus veio para nos mostrar que acima de qualquer mandamento está o amor, né? Tá certo. Lembre-se que todo aquele que ama sempre obedece. E aquele que, né, obedece muitas vezes... Os fariseus obedeciam, sabia? Sim. Mas por que eles obedeciam? Por medo ao inferno, por ganância, porque eles queriam ser os primeiros no reino do céu. E Jesus falou, filhos, estão errados. Vocês dão um dízimo de tudo, até do cominho, né? O cominho era... Eles mediam por miligramas, né? Uhum. E, deu 0,5 miligramas. Quanto que é o dízimo? 0,0, né, 0,05. E esse daqui eu vou dar para a igreja. Jesus falou, não, vocês fazem certo. O problema é o motivo, a motivação. Uhum. Né? Mas eu não vou pegar elevador e eu vou andar de escadas, né? Tomando o exemplo, né? Sim. Cara, você vai trabalhar mais andando de escada do que o elevador. É verdade. Deixa o elevador... Gastar mais energia. Né? Deixa o elevador te levar, pronto, e resolve o problema, entendeu? Brian, Então tem coisas que realmente a gente precisa pensar, né? A gente está chegando no final, né? Mas antes do final, eu queria que você passe uma mensagem para os jovens, né? Que acompanham a gente e que essa mensagem, né? Que seja, sei lá, possa tocar a vida desse jovem, né? Dessa pessoa que está assistindo. E Sim. Deixa o microfone aberto para você, né? Tá bom. Passa essa mensagem. Gente, antes de poder passar a mensagem, eu queria apenas agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Foi muito bom realmente estar aqui com vocês, né? É a primeira vez que eu faço um podcast, mas eu espero que tenha sido bom, né? A gente também está começando, né? Mas rendeu o assunto. Nossa, hoje foi muito muito bom. A gente tirou muitas dúvidas e eu acredito que... Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Eu sempre louvo a Deus pela iniciativa que vocês têm também, né? De poder chegar a tantos jovens, né? Porque tem, com certeza, muitos jovens assistindo. Hoje em dia, a juventude precisa isso, né? Eles têm muita informação, mas muitas vezes informação apenas sem um conteúdo em si, ou sem uma base, oca, né?
não tem muito sentido. Então, assim, É. aquilo que vocês estão fazendo realmente faz muito bem. Tem muita coisa por aí rolando, né? Sim, Mas sim. conversa sobre Jesus, conversa sobre a Bíblia, sabe? Conversar sobre Deus. E a gente gosta Isso- disso. isso né? A realmente gente não é a gente pastor, gosta. Faz mas bem, a né? gente ama isso. Não, E outra mas coisa, eu aprendi muito hoje É, também. exatamente. A gente é povão, entendeu? Mas vocês são Isso que instrumentos de Deus, né, gente? Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado mais Oh, uma que vez. bênção. Eu Não, queria isso. abrir minha Bíblia aqui. Com certeza. E eu queria ler apenas um texto, e depois eu vou ler aqui uma citação, né? Eu queria, já que eu vou falar de jovens, ou para jovens, né? Nessa câmera aqui, né? Sim, Essa isso, câmera. pode ser. ficar tranquilo. Gênesis capítulo 39, ele vai contar a história de José. Vocês conhecem a história de José, né? Já viram falar? Foi vendido pelos seus irmãos. Ele era o preferido do pai, né? O filho mais velho da mãe, que era estéril, né? E ele sofria, né, de inveja ali por causa dos seus irmãos. Ele era desprezado por eles. E ele foi vendido para o Egito. E quando ele foi vendido para o Egito, porque vocês sabem que a nossa autoestima, né, queridos jovens, ela depende muito do ambiente onde nós estamos, da nossa família. Ela depende da nossa família e do ambiente, do lugar onde nós nos criamos, né? A nossa autoestima depende de onde nós viemos, né? Do lugar onde nós viemos, nós vamos dizer assim, puxa, eu sou, né, filho de tal pessoa, e nossa, minha autoestima vai ficar melhor. Nossa, eu sou amado pelo meu pai, eu tenho uns irmãos, eu tenho isso. E parece que a gente se sente bem, né? E naquele momento, José passava por esse momento de uma autoestima sadia, boa. Mas ao mesmo tempo também, em Gênesis capítulo 39, verso 1, diz que José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Naquele momento, José se tornou escravo. E tudo aquilo que ele tinha e que ajudava na sua autoestima e que dava valor para a sua vida, a família, uma túnica bonita, né, uma roupa que o diferenciava dos outros, naquele momento sumiu, desapareceu. E ele era apenas um escravo, numa terra estranha, numa língua que ele não conhecia, né, num lugar diferente, com uma cultura diferente, com pessoas que ele não conhecia e com pessoas que com certeza iriam desprezá-lo, né? E naquele momento ele fez uma decisão com Deus, de ser fiel ao Senhor. E eu queria ler apenas uma citação aqui, ó, que eu estava lendo naquilo que nós como adventistas temos, né? A igreja adventista ela tem a lição da escola sabatina, né? Que é uma guia de estudos diárias, né? Que a igreja adventista proporciona ali para os irmãos, né? E nós estudamos essa lição diariamente, de forma mundial, né? Estudada no mundo inteiro, a mesma temática. E a lição dessa semana vinha falando justamente sobre José, a vida de José. E tem uma parte que ele diz assim, né? Naquele momento, a situação de José mudou. José aprendeu a lição que todos nós precisamos aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todo mundo vai apreciar quem somos ou nossa maneira de ser. Em vez disso, precisamos encontrar nosso valor próprio no que Deus pensa de nós, como Ele nos vê, e não nas funções que desempenhamos e nas coisas que temos atualmente. José, naquele momento, entendeu que seu verdadeiro valor não estava nas coisas que ele tinha, ou da família da qual ele vinha, mas ele entendia que o verdadeiro valor vinha de Deus, de como que Deus olhava para ele, de como que Deus enxergava para ele. E muitas vezes, talvez esteja falando para um adolescente, um jovem, né, que talvez você não se sinta parte do grupo, sabe, aquele grupinho fechado, você fala, mas eu queria tanto entrar naquele grupo, eu não consigo entrar, eles não me deixam, né? Saiba que o teu valor não está no grupo, mas está em como Deus olha para você. Talvez você venha de uma família, ou faça parte de uma família desestruturada, o pai se separou da mãe, né? A família ali não é uma família orgânica, por dizer assim, mas o teu valor não se encontra na família de onde você vem. Talvez você não tenha as melhores roupas para vestir, talvez você vá na igreja com uma roupa simples, talvez você não tenha carro, talvez você seja ainda solteiro e fale assim, mas um dia quando eu casar as pessoas vão me levar a sério. E não é assim que funciona. O nosso valor, queridos jovens, né, ele se encontra no valor que Deus nos dá, em como Deus enxerga você e como Ele me enxerga. E Deus enxergava José como um filho do Rei Altíssimo, como seu filho, e assim como Ele te enxerga também. E assim como Deus abençoou José lá no Egito, Ele é capaz de abençoar você também no Egito da tua vida. Então, que Deus continue abençoando você, que Deus possa tocar o teu coração e fazer você entender que o teu valor não depende das circunstâncias e das coisas que você tem, mas o valor depende de como Deus vê, de como Deus olha para você, e Ele olha você como um príncipe, como uma princesa. Inclusive a própria Bíblia diz, né, que Ele comprou você
com o seu próprio sangue. E o nosso maior valor se encontra, sabe aonde? Cada vez que você se sentir desanimado, cada vez que você sentir que não tem valor para o mundo, valor para a tua família, olhe para a cruz. E lá na cruz você vai ver que Jesus ele pagou um preço muito alto por você. Isso quer dizer que você é valioso. Ok? Que Deus abençoe muito vocês. Mais uma vez, muito obrigado, gente, por ter me convidado. Isso aí, E que Deus continue abençoando vocês ali por essa iniciativa, né? Amém. É isso aí. E estamos juntos ali para uma próxima oportunidade, né? Se Deus permitir, tá bom? E queria agradecer e parabenizar você, pastor, porque ganhou a Copa América. É verdade, olha, isso aí é importante. Ganhamos a Copa Ganhamos, né? Ganhamos. Ganhamos a Copa América. Mas não fale isso não, senão vai ter que cortar depois. Não, tá aí. Não né? tem problema não, isso aí. Mas foi difícil. né? Perderam no Foi vôlei, difícil. perderam, No foram vôlei. eliminados no vôlei, No vôlei e perderam na- também na Olimpíada, Que estão vôlei? perdendo Não, tudo. mas Estão isso perdendo não tudo. conta, Não dá, conta a Copa América. Enfim. Esses dias Isso eu aí, ganhei pessoal. também um Paroímpa do Anos, Olha e depois isso. dessa vitória, eu tô contando até Paroímpa. Pai, sabe qual que é o maior argumento que o brasileiro tem, né? Quando ele mostra a camiseta e tem 5 estrelas, né? 5 estrelas. Rapaz, eu fico assim, ixi, mas tem 2, né? Tem 2, né? Tem 2 apenas, tá bom, né? Tá bom, mas Tá a bom, gente tem o melhor do mundo, né? Todas conquistadas com a bola no pé. No pé. Nada com mano. Nada De la mano. mano de Dios. Ai, gente, que legal. Mas- isso aí. mas Mas eu vocês aí. vou falar uma coisa pra você, só pra terminar, né? pode falar. Rapaz, sabia que essa rivalidade mesmo, a minha esposa é brasileira, né? Ah, Não é sei se verdade. comentei, né? Minha esposa é brasileira. Não, não comentou. Essa Ah, parte é? Brasileira? A esposa brasileira, ela é Só- daqui desculpe, não. desculpe interromper. Todos os argentinos, peruanos que atravessam a fronteira falam mal do Brasil, mas casam com brasileiro. O Andrés É também verdade. casou com brasileiro. Tudo Você casou com brasileiro, o Andrés também. Eu acho que Mas eu não falo mal do Brasil, não, viu? Eu estou falando. Eu tô zoando, tô brincando, tô brincando. o É ano- sadismo. eu acho que as brasileiras preferem os argentinos. Rapaz, não, mas então a minha esposa, a minha esposa ela é brasileira, né? Então assim, daí quando a gente estava assistindo o jogo, né? A Argentina ganhou, né? Minha esposa falou, bem tranquila, né? Eu comemorando, falei, que legal. Então minha esposa falou, amor, fica tranquilo. No dia que vocês tenham 5 estrelas, aí a gente vai ficar preocupado. Eu falei, vixe, mas Ixi. agora... Aí quebrou Foi no meio, bom, né? foi bom, foi Aí o difícil. clima já era. Eu falei, amor do céu, agora, né? Acabou lá embaixo. né? Não, mas assim, só eu lembrei de uma coisa aqui, cara. Foi meio que livramento. Por mais que tenha acontecido aquele 7x1 em 2014, que foi uma coisa desastrosa, a gente parou pra analisar. Cara, a gente podia tomar de 7x1, a Da Argentina Argentina. podia ter ganho a Rapaz, Copa aí no era- Brasil, imagina aí era isso. pior, Nossa, né? aí Aí ia ser pior, né? Aí ia ser muito, porque a Argentina ia ganhar o tri no Brasil, cara. Mas aquilo que eu queria falar, rapaz, você sabia que, na realidade, essa rivalidade, né? Ah. Eu estudei numa faculdade onde tem muito brasileiro Sim, lá na, sim. né, na Argentina, na UAP mesmo. Não, né? lá dentro também tem Rapaz, bastante. tem um monte. brasileiro. Sabia que tem uma. Eu descobri agora essa semana. Tem uma comunidade de brasileiros lá em Buenos Aires, um grupo de WhatsApp com mais de 40 mil brasileiros. Que isso, cara. Descobri essa semana, cara, sabia? Nossa, Peguei um Uber ali, né? E a menina. A menina não, né? Era uma senhora, né? Já, né? Motorista, né? Falou assim: Aham. eu moro na Argentina e tal, né? Falei assim, nossa, que legal. Falei, ela tem uma comunidade aqui, ó, mais de 40 mil brasileiros. Falei, rapaz, você Muita gente assim, né? Mas aquela rivalidade eu sou no futebol, Só sabia, cara? futebol, É, porque... Zão, isso é tranquilo. Rapaz, eu não tenho tem um monte de amigos meus, assim, brasileiros casados com a Argentina. Na verdade, o Não, brasileiro, na verdade é todo brincadeira mundo mesmo, a que gente vem fala de brincadeira. fora, É brincar, né, a gente rapaz? exalta, já percebeu? O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, porque todo mundo que é de fora a gente exalta, assim. Aham. Não, isso é muito legal. Mas é legal eu já essa- falei isso com o Andy, já, que, por exemplo, as mulheres brasileiras, elas exaltam os homens dos outros países. Uhum. Aí a gente, na nossa cabeça, a gente acha que a Argentina é a Europa, Não, isso aí não. coisa que o Brasil ainda não foi, né? Mas o Tipo, argentino gosta do Brasil, viu? É, Rapaz, gosto bastante. O argentino. Não, mas isso é verdade, o Anos mesmo falando, cara. As que praias lá do Santa Catarina, Isso, tudo não, lotado Santa argentino, Catarina, mano. Salvador, tudo. O Anos mesmo fala assim, cara. Depois do chileno, vocês é que eu gosto mais, cara. O Andy é fã do Chile, sabia? Não, Depois do diz que o americano, chileno depois é chileno e tem um outro país que eles gostam pra caramba. Chileno e inglês. Inglês. Negócio de guerra, Ah, Chile, tá bom. Maldivas, alguma Ele coisa. tava com a Tipo, pulseira esses dias do I Love Que Chile. Deus Não, abençoe. Chile pra sempre. O Andes ama o Chile. Vamos fechar o podcast? É, pessoal, mas isso aí. deixa quieto isso aí, porque senão... Pro próximo capítulo, né? a gente Poucos vai- entenderam o Dá que a gente outro quis dizer aqui. podcast. Poucos Obrigado entenderam. pelo Mas convite. isso aí, brincadeira. pastor. Obrigado, né, pastor Brian. Valeu, gente. A Eu gente que já agradeço. se conhece, Deus né, há abençoe. um tempo, né, mas queria Eu não agradecer conheci hoje, né? esse Muito convite, gente né? boa. Gostei, gente boa. Isso aí, Gilber, né? Legal. Mais um Isso aí. capítulo. Mais um capítulo. Então- Acho que é o segundo capítulo. Segundo né? capítulo. E mais um podcast. Acredito eu que esse capítulo foi muito bom e só melhorando aqui pra frente, né? É isso aí. E pra galera se inscrever, compartilhar, tem o nosso cortes também pra você assistir. Nosso né? Instagram também, que a gente vai Importante. colocar nossos cortes. E compartilhe pra galera, né? E eu acredito que muitos jovens vão ser tocados, né, com essa É, mensagem aqui do pastor Brian. Amém. Louvado seja Deus, gente. Mas é isso aí. A gente Fique com Deus. Valeu. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Falou, tchau. Até mais, com Deus.